Você olha pro céu à noite e vê a lua. Sempre uma lua, né? Desde criança é assim. Terra tem uma lua, ponto, acabou, tá querendo inventar. Não. Só que eu vou te contar uma coisa, vai bagunçar essa certeza. Nos últimos anos, a Terra teve uma segunda lua. E depois, uma terceira lua. E ninguém, absolutamente ninguém, olhando pro céu. Percebeu isso, cara? Elas estavam lá, girando em volta do nosso planeta. E a maior parte da humanidade nem ficou sabendo. Mas peraí, Pedro, como é que uma lua inteira passa desapercebida? Uma ficou atrás da outra? Uma escura, não dá pra gente ver? Fica comigo até o final, porque a resposta te leva de um simples pedaço de rocha até uma missão espacial secreta que tá acontecendo agora, nesse exato momento, a milhões de quilômetros da Terra. E o que eles podem descobrir vai mudar o que a gente pensa sobre a nossa própria Lua. Bora lá! Inet Trunks, Peter aqui! E hoje a gente vai falar de uma daquelas coisas que parece teoria maluca de internet, mas é ciência pura, confirmada pela NASA e por astrônomos do mundo inteiro. A Terra tem, de vez em quando, mais de uma lua. Já vai comentando aqui, Basso. Você já tinha ouvido falar nisso? Tem, que a Terra tem mais de uma lua? Você tá caindo de paraquedas nessa informação? Igual eu caí quando eu descobri. Eu quero ver, né? Vai que vocês estavam também desligados igual eu, né? Se você gosta desse quadro aí, Nerd Curiosidade, onde a gente aborda astronomia, a gente aborda física, ciência, a gente aborda biologia, a gente aborda história, mete um like, se inscreve no canal porque isso é importante. A gente tá sempre trazendo vídeos assim pra vocês. Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa desmontar uma ideia. Quando você pensa em segunda lua, você imagina outra bola gigante brilhando no céu, concorda? Tipo aqueles pôsteres de ficção científica com 2 luões lá, né, enormes no horizonte. Esquece isso, né? Não é nada disso, ok? É justamente por isso que ninguém percebe. As segundas luas da Terra são pequenas, ridiculamente pequenas. A gente tá falando de pedras espaciais do tamanho de um ônibus escolar. Uns 10 metros mais ou menos, ok? Compara isso com a nossa lua de verdade, que tem mais de 3.400 km de diâmetro. É tipo comparar um grão de areia com uma montanha, mais ou menos isso. E aí você vai me perguntar, mas Pedro, você é tão pequeno assim, por que chama de lua, né? Boa pergunta, jovem mancebo e manceba. Porque por um tempo, pelo menos, esses pedregulhos fazem exatamente o que a Lua faz. Eles ficam presos na gravidade da Terra e começam a dar voltas no nosso planeta. Tipo, viram um satélite temporário. Os astrônomos deram um apelido carinhoso pra isso. Mini-lua, né? Ou mini-moon. Deixa eu dar um exemplo mais recente, mais documentado. Em 2024, um asteroide com o nome nada glamouroso de 2024 PT5. Rapaz, esse nome é complicado, né? Mas vamos lá, ele foi capturado pela gravidade da Terra. Ele foi descoberto em agosto daquele ano. E entre setembro e novembro de 2024, esse carinha ficou dando um rolê em volta do nosso planeta, seguindo um caminho em formato de ferradura. Por cerca de 2 meses, a Terra teve tecnicamente 2 luas. Mas galera, olha o detalhe que me deixou bolado quando eu tava preparando esse vídeo. Essa mini lua, cara, era tão apagada, tipo, tão fraquinha de brilho, que você não conseguia ver nem com um par de binóculos, não dava. Nem com um telescópio amador dava. Só os grandes observatórios conseguiam rastrear aquele bagulho lá, aquela rocha, né? Ou seja, tinha uma segunda lua girando sobre a tua cabeça. E não tinha jeito nenhum de você olhar pra cima e visualizar aquele negócio lá. Agora sim, galera, você levantou uma pergunta meio arrepiante. Se essa passou desapercebida, ok? Quantas outras já passaram sem a gente nem descobrir? Segura essa dúvida, que ela vai voltar no final desse vídeo. Vou trazer pra vocês uma parada bizarra. E antes que você ache que 2024 PT5 foi um evento único, raríssimo, não foi. A Terra já pegou essas caroças espaciais outras vezes. Teve 2006 RH-120, que ficou por aqui de 2006 a 2007. Teve 2020 CD3, que orbitou a Terra por uns 2 anos, de 2018 a 2020. E os cientistas acham que isso acontece bem mais do que a gente registra. O céu é gigante, né? Essas pedras são minúsculas, são escuras. A gente simplesmente não tem olho pra tudo. Você não consegue? Você não tem um terceiro olho, concorda? Bom, não deve. Enfim, tá, Pedro, mas então é só uma pedrinha que dá uma volta e vai embora? Qual é a graça, né? Calma, que agora a história dá uma reviravolta, tem um plot twist. E é aqui que fica interessante de verdade, cara. Falei pra vocês. Existe um outro tipo de segunda lua, que ainda é mais doido. Os cientistas chamam de quase-lua, ou quasi-moon. E a diferença é sutil, né? Mas é importante. A mini-lua, aquele pedacinho de pedra, fica presa na gravidade da Terra por um tempo. Já quase-lua não tá presa na gente. Ela orbita o Sol igual a Terra. Só que ela faz isso de um jeito tão sincronizado com o nosso planeta que, do nosso ponto de vista, parece que ela tá girando em volta da gente. É uma ilusão cósmica. É uma companheira que caminha do nosso lado pelo espaço, ano após ano. Tá sempre lá. Coladinha com a gente, né? Tá vendo? Se até a Terra tem uma companheira, qual é a tua desculpa, né? E aqui entra a estrela dessa história. O nome dela é Camo ou Aleua. É um nome havaiano, tem a ver com um fragmento que oscila, que balança no céu. E essa quase-lua é fascinante por 2 motivos. Primeiro, né? Enquanto as mini-luas ficam lá só uns meses, a Camo-Aleua é fiel. Ela acompanha a Terra faz mais de um século e vai continuar por aí nos próximos 300 anos mais ou menos. E não vi a formação dela. Para! É praticamente uma segunda lua de longo prazo que ninguém nunca te contou que existe. Pode crer, quem tá te contando sou eu. Tá vendo? Você pode agora nos fazer o Ined e me falar que tem a segunda lua. E vão te falar, amiguinho, você acredita no Ined? Não, pode acreditar que isso é real, ok? Segundo, e esse é o detalhe que transforma tudo, galera, os cientistas analisaram a luz refletida por essa rocha e tiveram uma suspeita bombástica. E se a Camo-Aleua não for um asteroide qualquer? E se ela for um pedaço da nossa própria lua? Um estilhaço que foi arrancado da lua há milhões de anos, né? Quando o impacto gigantesco abriu uma cratera e cuspiu esse pedaço no espaço. Em 2021, uma pesquisa mostrou que a composição dela bate com as das rochas lunares que a NASA trouxe nas missões Apollo. Então imagina só, cara, um caco da lua vagando ao lado da Terra, fingindo ser uma segunda lua. Agora prestem atenção, porque aqui a história sai da teoria e vira ação em tempo real. A China resolveu tirar essa dúvida ali. O que eles fizeram? Eles lançaram uma sonda chamada Taiwan 2, que quer dizer perguntas ao céu. Ela decolou em maio de 2025 e depois de mais de um ano viajando, cruzando mais de 1
bilhão de quilômetros, essa sonda chegou na Kamoa-Leoa. E não é história antiga não, ok? Isso aconteceu agora, em julho de 2026. Estamos agora, num mês que aconteceu isso. A sonda já mandou as primeiras imagens de perto dessa quase lua misteriosa. E o plano, cara, é de dar um nó no cérebro. A sonda vai chegar pertinho, coletar um pedaço da rocha, né, com os instrumentos que grudam na superfície e trazer essa amostra de volta para a Terra em 2027. Se confirmarem que a Kamoa-Leoa é mesmo um caco da nossa lua, a gente vai ter literalmente nas mãos um pedaço da lua que a natureza arrancou e transformou numa segunda lua. Aí antes me pergunte, não, isso não é perigo pra Terra. Nenhuma dessas pedras vai cair na tua cabeça, né? Elas passam longe, dão uma volta, seguem viagem. Fica tranquilo, você tem que se preocupar com 3 Atlas, né? Ele tá rondando, dando tchauzinho, tendo festa rave dos ETs. E aqui, deixa eu fazer uma pausa rapidinho, porque isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no canal. Pra você produzir conteúdo sobre sistemas, sobre espaço, ciência, mistério, você precisa de tempo. E tempo é justamente o que a correria do dia a dia rouba da gente. Foi pra resolver esse tipo de coisa que existe a Play Squad. O que é isso, Peter? É uma plataforma que organiza a tua rotina e a tua produtividade de um jeito que sobra tempo pra você focar no que realmente importa, né? Estudar, criar, até respirar um pouquinho, né? Você pode, por exemplo, pegar esse vídeo, ó, jogar na Play Squad, aperta um botãozinho, vai gerar pra você 5, 6 cortes prontos, verticais, com legenda, pra você colocar aqui no teu short do YouTube, pra você colocar no teu Instagram, no teu TikTok, só conseguindo novos seguidores, novos inscritos o tempo todo. Não para de crescer. A gente tem vários canais só com corte. E, cara, funciona com a beleza. Se você quer parar de correr atrás do próprio rabo e ter mais controle do teu tempo, o link da Play Squad tá aqui na descrição. Dá uma conferida. Bora que agora eu vou mostrar pra vocês como tudo se amarra. Então recapitula comigo essa viagem, né? A gente começou achando que a Terra tem uma lua só. Aí a gente descobriu que ela ganha mini-luas temporárias que ninguém enxerga. Aí depois a gente descobriu que existem quase-luas que acompanham a gente por séculos disfarçados de asteroides. E terminou descobrindo que uma dessas companheiras pode ser um pedaço perdido da nossa própria lua. É que uma sonda agora tá visitando nesse momento pra trazer um pedacinho pra casa. Mas quero voltar naquela dúvida que eu deixei no ar no comecinho, lembra? Se a mini-lua de 2024 era tão apagada que nem telescópio amador via, quantas outras já passaram pela gente sem ninguém registrar? A verdade meio assustadora é, os cientistas acreditam que a Terra captura essas pedrinhas com muito mais frequência do que a gente consegue detectar. Elas são pequenas, escuras, né, rápidas, e o céu é grande demais pra vigiar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, provavelmente ao longo da sua vida, a Terra já teve várias segundas luas que ninguém nunca viu passar. E é aí que eu acho que fica a coisa mais bacana dessa história, né? A gente costuma achar que já conhece o nosso quintal cósmico, né? Que o céu já foi tudo mapeado, que não tem mais surpresa aqui pertinho. E aí do nada a ciência mostra que tem rocha passando na nossa porta, companheiros invisíveis, né? Caminhando ali ao nosso lado. E também pedaços de lua brincando, esconde, concorda? O universo, galera, bem na nossa vizinhança ainda é um mistério. E na minha visão, isso é o que torna isso tudo tão empolgante, cara. Por isso que a gente se fascina pelo universo. E agora eu te devolvo a pergunta, e essa é pra comentar, hein? Você acha que a gente deveria chamar essas pedrinhas de segunda lua de verdade? Ou elas não merecem esse título por serem tão pequenininhas, né? Tão temporárias? E o que você acha que a China vai achar quando abrir aquela amostra de Kamoa-Leoa? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o link da Play Squad aqui embaixo pra já começar o teu perfil de corte no TikTok, no Instagram. Escolhe um nicho bacana pra começar a lucrar, fitness, Bitcoin, qualquer coisa bacana pra você começar a fazer corte e começar a bombar. Toca aqui agora, inscreve no canal, ativa o sininho, mas importante é isso. Obrigado de coração, galera, tamo junto sempre, até a próxima, fui! Uhul! Galera, imagina guardar uma carta na gaveta por 14 anos esperando o momento perfeito pra abrir. Agora imagina que essa carta tá dentro de um robô a 225 milhões de quilômetros de distância, num outro planeta, em que você só tem 2 chances na vida inteira de abrir ela. Errou? Já era, perdeu pra sempre. Foi exatamente isso que a NASA fez em Marte. E quando ela finalmente apertou o botão e abriu esse envelope lacrado, o que saiu de dentro fez cientistas do mundo todo prender a respiração. Mais de 20 moléculas orgânicas complexas. Algumas são literalmente os tijolos do DNA. Será que a NASA finalmente achou vida em Marte? Calma, porque a resposta é mais maluca do que um simples sim ou não. Fica comigo até o final que esse vídeo vai explodir tua cabeça. Vamos lá. Enes Transpector aqui. Bom, a gente vai falar de uma das descobertas mais sensacionais dos últimos tempos sobre o planeta vermelho. E galera, eu garanto pra vocês, essa história aqui tem camadas, tem ciência de ponta, tem suspense, tem um plano da NASA que durou mais de uma década e no final tem uma reviravolta sobre o futuro da humanidade fora da Terra que eu aposto que você não viu chegando. Então já sabe, quer fazer corte do canal Inerd ou de qualquer canal que eu apareço? Pode fazer, tá liberado, mas usa a Play Squad. A Play Squad automatiza o teu corte. Você joga o link do YouTube lá dentro da Play Squad e ele gera pra você 4, 5, 6 cortes com legendas, com template, você escolhe do jeito que você quiser, seguindo o sujeito do vídeo, dividindo a tela em 2, se for podcast, bota um em cima, outro embaixo. Cara, deixa a parada surreal. Tem muita ferramenta pra você bombar teu canal no YouTube, pra você bombar teu TikTok, teu Instagram. Galera, seu único trabalho é jogar o link lá, deixar ele fazer os cortes, pegar esses cortes, subir nas plataformas digitais e conseguir audiência. Eu tô falando pra vocês, a audiência é o futuro. IA não consegue audiência, ok? IA não tem como disputar com você. Então começa agora, devagarzinho, fazer os teus perfis, colocar alguns cortes ali, pode pegar corte de qualquer outro canal, né, cara? Logicamente fala com os proprietários dos canais. Mas podcast, por exemplo, os caras liberam. Mas galera, faz isso pra vocês terem audiência também. Link da Play Squad aqui embaixo. E já adianta nos comentários, você acredita que um dia a gente vai encontrar vida? Mesmo que vida microscópica em Marte? Ou você acha que o planeta vermelho sempre foi tipo um planeta morto, num deserto morto? Quero ver sua aposta. Bom, para entender o tamanho dessa descoberta, a gente precisa voltar para 2012. Foi um ano que o rover Curiosity, né, aquele jipinho robô do tamanho de um carro, pousou em Marte. E ele não foi de mãos vazias, né? Dentro dele, né, na barriga dele, vamos dizer assim, ele carregava um laboratório químico completo, um laboratório portátil que viajou pelo espaço. Esse laboratório se chama SAM,
sigla de Sample Analysis at Mars, ou seja, análise de amostras em Marte. E o jeito que ele funciona, tipo, é genial, né? O Curiosity, ele tem uma broca que perfura a rocha marciana e transforma ela em pó. Aí ele pega esse pozinho e joga lá dentro, nesse forninho químico. Aí o Sam aquece esse material a temperaturas altíssimas e cheira, né, como o pessoal gosta de dizer, os gases que saem dali. Esse processo de queimar a amostra tem até nome. Pirólise. Tá, Pedro, mas qual o problema disso? O problema é o seguinte, cara, as moléculas orgânicas grandes e complexas, justamente aquelas que poderiam indicar vida, elas não evaporam fácil quando você esquenta. Em vez disso, elas se quebram em pedacinhos menores. É tipo você tentar entender como é que era um quebra-cabeça depois que alguém pisou em cima dele. Vira quase impossível reconstruir, né, a molécula original. E foi aí que a NASA mostrou que pensou em tudo lá atrás. Junto com o Curiosity, eles mandaram para Marte um reagente químico especial chamado TMAH. Pensa nele como uma tesoura química super precisa. Em vez de queimar e destruir as moléculas, o TMAH corta elas com cuidado, adiciona os grupos químicos e transforma tudo em gás que o Sam consegue ler direitinho. Foi o primeiro experimento de química úmida desse tipo já feito em outro planeta. Só isso é histórico, ok? Já temos um marco histórico. Mas aqui tá o suspense. O Curiosity só levou 2 copinhos com esse reagente TMAH. Só 2, pequenininhos, né? Era um experimento de tudo ou nada. Se a NASA usasse num lugar qualquer e não achasse nada, tinha dispensado uma das 2 únicas chances, ok? Por isso, eles esperaram. Esperaram anos escolhendo o lugar perfeito. 14 anos de paciência para um tiro certeiro. E o lugar escolhido foi uma região chamada Glen Thorndon, dentro da cratera Gale. Cara, agora preste atenção nesse detalhe, galera, porque, tipo, agora fica maneiro. Há cerca de 3 bilhões e meio de anos, a cratera Gale não era esse deserto congelado e radiativo de hoje, né? Ela abrigava um lago, alimentado por rios, que iam depositando camadas e mais camadas de sedimentos bem fininhos. Com o tempo, a atmosfera de Marte foi varrida pelo vento solar, né? A água evaporou, congelou no subsolo, e toda aquela lama do fundo do lago virou rocha. Mais especificamente, virou argila. Mas Peter, por que a argila importa tanto? Porque a argila é uma máquina do tempo natural. Sabe aquela mensagem da garrafa que é jogada no mar? A argila faz isso com matéria orgânica. Ela aprisiona e protege os compostos orgânicos da radiação ultravioleta e dos raios cósmicos, né, que bombardeiam a superfície de Marte sem dó o tempo todo, full time. É um cofre do tempo de bilhões de anos. A amostra exata foi tirada de uma rocha que ganhou o apelido carinhoso de Mary Ann III. É uma homenagem a uma paleontóloga inglesa bem famosa, né? Bom, a broca perfurou, recolheu o pó, despejou no copo com o reagente, o último copo que ele tinha. O lacre se rompeu, o líquido banhou a poeira marciana e a mistura foi aquecida lentamente. Tudo ou nada, né? Era tipo tudo ou nada realmente, só tinha mais um copo. E aí? E aí veio o jackpot. O Curiosity detectou mais de 20 moléculas orgânicas diferentes. E olha que detalhe, 7 delas nunca tinham sido vistas em Marte antes. Cara, até então o que a gente tinha achado por lá eram compostos relativamente simples, né? Agora a coisa ficou complexa de verdade. Apareceram anéis aromáticos complexos, apareceram moléculas com oxigênio, apareceu benzotiofeno, é uma molécula com enxofre que provou que o próprio enxofre ajudou a preservar esses compostos por bilhões de anos. Mas o momento mais arrepiante do estudo foi quando eles acharam uma molécula com nitrogênio na estrutura, né? Um tal de heterociclo de nitrogênio. Por que isso é tão importante, Peter? Senta que lá vem a história, ok? Os anéis de nitrogênio são compostos fundamentais da biologia. Eles são a base do que torna o DNA, o RNA e aminoácidos vitais. A vida, né, da forma que a gente conhece, simplesmente não existiria sem essas estruturas baseadas em nitrogênio. Achar isso preservado em Marte por 3 bilhões e meio de anos, cara, isso é de explodir cabeça. Então é isso, Peter, a gente achou vida em Marte? Calma, respira, palma, palma. Ah, cara, aqui o Peter tem que jogar, né? Aquele pau de joga fria responsável, igual os próprios cientistas fizeram. Tem que sempre fazer isso com vocês, né? O artigo publicado na revista Nature Communications é bem cuidadoso. Isso não é prova de vida marciana, de jeito nenhum. E por que não é? Porque essas moléculas têm um problema chato. Elas podem ter sido feitas pela vida, mas também podem ter sido feitas sem vida nenhuma. Elas podem ter origem geológica, podem ter vindo de carona com meteoritos ricos em carbono, né? Ou podem ter se formado por processos químicos sem nenhum ser vivo envolvido, o que os cientistas chamam de processos abióticos. Aliás, os pesquisadores testaram o reagente TMAH num pedaço de um meteorito famoso aqui da Terra, o meteorito de Murchison, e ele quebrou em moléculas parecidas com as de Marte. Ou seja, né, a ambiguidade continua. E galera, esse é o grande drama, né, da busca por vida em Marte. Toda evidência que a gente acha pode ter 2 pais. Ou a biologia, e aí, né, é vida, ou a química pura, né? E aí não tem nada a ver com vida. Resumindo, a gente encontrou moléculas orgânicas complexas e diversas pela primeira vez. Encontrou base química para vida, mas vida mesmo, ainda não. O que ficou provado de bom, de bem legal mesmo, que eu achei nessa história toda, é que Marte é capaz de preservar essas assinaturas por bilhões de anos. Bom, agora vem a parte que eu mais curto, né? O futuro. Porque essa descoberta Curiosity não é o fim, né? É o começo de uma nova fase. O experimento ele provou que dá para fazer química úmida em outro planeta. E adivinha?
tem mais robôs a caminho com técnicas parecidas. O primeiro é o rover Rosalind Franklin, né, da Agência Espacial Europeia. E esse aqui tem uma história de novela. Ele ia ser lançado num foguete russo, mas aí estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa rompeu com a Rússia e o coitado robô ficou anos parado lá, sem carona. Quem resolveu? A NASA entrou na parada e agora o Rosalind Franklin está previsto para ser lançado lá por 2028, a bordo de um foguete Falcon Heavy da SpaceX. E ele tem um superpoder. Vai conseguir furar até 2 metros abaixo da superfície de Marte. Galera, isso é gigante porque lá embaixo a matéria orgânica fica protegida da radiação. Ele leva um instrumento chamado MoMA, o analisador de moléculas orgânicas de Marte, né, que usa uma técnica parecida com a do Curiosity. E não para por aí. Tem a missão Dragonfly, que vai mandar um drone voador para Titã, uma das luas de Saturno, com um instrumento que também faz química úmida fora da Terra. Então pensem comigo, galera, pensem. Daqui a alguns anos a gente vai estar farejando moléculas da vida em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. E talvez, ok? Só talvez, né? Finalmente responder a pergunta de sempre, né? A gente tá sozinho no universo? Agora vem a virada de chave que eu prometi pra vocês. Imagina que a gente pula pro futuro. Vamos supor que você é astronauta, né? Tá na 4ª missão tripulada Marte e te deram uma missão maluca lá. Criar a primeira plantação autossustentável no planeta vermelho. Tipo, né? Virar o Matt Damon lá de Perdido em Marte. Só que tem um problema sério. O solo de Marte é tóxico e é pobre pra caramba. Não tem nitrogênio, não tem potássio, não tem fósforo, que são nutrientes vitais pra qualquer planta. Cara, você não planta nem mato ali, não dá pra crescer nada, nem praga. E aí, como é que você resolve isso? A resposta agora vai te bolar. Fungos. Exatamente, cara. Cogumelo. Um estudo recente publicado na revista Frontiers in Astronomy and Space Science, e olha que orgulho, né? Feito por pesquisadores brasileiros junto com americanos, mostrou que certos fungos benéficos podem transformar o regolito marciano, aquela coisa que é vermelha lá, né? Aquela poeira tóxica e sem vida, num solo biologicamente adequado para plantar. Como? Esses fungos, em especial uns chamados de fungos micorrízicos arbusculares, funcionam como uma extensão microscópica da raiz da planta. O que eles fazem? Eles ajudam a planta a absorver nutrientes, soltam minerais que estavam presos, melhoram a estrutura do solo e até aliviam o estresse de viver num ambiente hostil. Tem fungo, tipo o tricoderma, que é praticamente um faxineiro e adubador ao mesmo tempo. E o mais doido, né? Alguns fungos já isolados na Estação Espacial Internacional, e até um fungo preto chamado Criomyces antárticos, né, que sobreviveu exposto ao vácuo do espaço, podem já vir meio treinados para esses ambientes extremos. E a coisa não é só teoria solta. Para você ter ideia, no outro experimento recente, cientistas conseguiram produzir gramas de uma plantinha chamada lentilha d'água usando só 1 grama de cianobactéria misturada com um simulador de solo marciano. As cianobactérias, aliás, comem o CO2, que é justamente o que mais tem na atmosfera de Marte, né? Cara, vocês estão vendo a beleza do plano? Tudo isso faz parte de uma estratégia da NASA chamada ISRU, sigla para Utilização de Recursos Locais. Galera, a lógica é simples e é brilhante. Tudo que você coloca num foguete vira peso. E peso vira custo absurdo, né? Se você levar comida pronta da Terra é peso. Se você levar até semente é peso, mas bem menor. Agora, se você consegue chegar lá e produzir sua própria comida, sua própria água, né, sua própria energia, usando o que já existe no planeta, você deixa de ser dependente da Terra. Você vira de verdade um morador de Marte. E o mais legal pra gente é que o Brasil tá nessa corrida. A agricultura espacial, né? Esse tal de Space Farming, tem brasileiro metendo a mão na massa lá, cara, e contribuindo para resolver um dos maiores desafios da nossa espécie. Porque até o dia que o ser humano pisar firme em Marte para ficar, tudo isso vai ter que estar resolvido, concorda? Cara, o astronauta vai precisar comer alguma coisa melhor do que aquele isopor liofilizado lá sem graça, né? Então, galera, pensa num cenário onde daqui a algumas décadas um colono marciano colhe um tomate plantado em solo que um dia foi tóxico, bem no lado de uma rocha de 3 bilhões e meio de anos, cheia de moléculas orgânicas. O passado e o futuro da vida, lado a lado, cara, no planeta vermelho. Eu, particularmente, acho isso possível. Na minha visão, faz sentido demais o que eles estão descobrindo agora. Leva a gente para esse futuro. E eu vou te falar, isso aqui muda o jogo de tudo que a gente entende sobre o nosso lugar no universo. Agora me conta nos comentários, você queria ser um dos primeiros colonos de Marte, comendo comida cultivada com fungo em solo marciano, em solo reciclado? E você aposta que a gente vai encontrar evidências de vida passada antes ou depois de plantar a primeira horta marciana? Quero ler suas teorias aqui nos comentários. E não esquece, deixa o link da Play Square aqui embaixo para você já fazer cortes desse aqui. Já começa a mandar lá. Quem sabe você não faz um perfil de astronomia, que legal, no teu TikTok, no teu Reels no Instagram. Vou adorar me ver lá também nos seus perfis. Tamo junto sempre. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mais importante, a gente tá junto sempre nessa jornada. Deixei aqui minha última música, pra vocês irem lá. Passarem um pouquinho de cringe, né, se vocês aguentarem. Mas obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Seja como for, fica ao meu lado. Não tenho para onde ir sem você. Doce, doce, doce. A vida é um doce, vida é mel. Pô, tá gravando não, hein? Corta essa parte, hein, editor? Não sobe isso não. Ó, vem comigo, faz que nem eu. Bota a pontinha da liga pra fora. Assim, ó. Agora, vamos lá. Sente o gosto do ar. Sente o gosto da vida. Sente o gosto do universo. Não é zoeira. Agora responde. Que gosto você sentiu? Nenhum, né? Também não. A gente não sente, mas os cientistas acabaram de descobrir. O universo é doce. Como assim, Peter? Pois é. Pela primeira vez na história, os cientistas fizeram uma descoberta impressionante. Uma simples molécula pode mudar toda a nossa noção de vida fora da Terra e até a nossa concepção de como o universo funciona. Faz um café na tua casa que agora o universo tá chegando com açúcar.
Inês Specter aqui. Você sabe como é que funciona o sabor? Sabor, né? Tua escola não te ensinou, você já esqueceu, na verdade. Tudo bem, vou explicar pra vocês. É tudo uma reação química, ok? Existem células específicas aqui, ó, determinadas áreas da tua língua que reagem a reações provocadas por moléculas diferentes. Encostou uma molécula aqui, pim, dispara um sabor. Lógico que uma molécula é muito pouco, né, pra disparar. Mas pode você ter um paladar muito aguçado. Bom, aí essas células mandam estímulos nervosos pro chamado córtex gustatório. É um nome complicado pra um pedacinho do nosso cérebro que só tem uma função: dizer se uma coisa é azeda, se é doce, se é salgada, se é amarga, ou se tem gosto de nada, tipo água. Mas guarda essa informação. Tudo começa com uma molécula X, uma molécula qualquer, batendo aí na tua língua. E agora você vai descobrir onde encontrar o lado doce do universo. Literalmente. Mas esse aqui é o tipo de assunto que você poderia levar pro teu canal Dark. Você pode ter um canal onde você não mostra o rosto em nenhum dos seus vídeos. E esse tipo de vídeo você pode traduzir para vários outros idiomas. Você pode, com o mesmo vídeo, traduzir ele para inglês, espanhol, alemão, chinês e simplesmente monetizar de tudo quanto é lado, fazendo simplesmente um negócio dentro do YouTube. Existem várias pessoas que já colocam muito dinheiro no bolso com canais Dark. Eu opero mais de 40 canais Dark, todos monetizados. Alguns que eu não monetizei, mas 40 monetizados. Só que se você fizer errado, você vai cair na política de AI slop, de conteúdo inautêntico do YouTube, você vai ser desmonetizado, vai ser deletado. Muita gente tá desistindo hoje por causa disso. E essa janela é perfeita pra quem faz as coisas certas. E eu acabei de lançar o YouTube Dark 2026. Não é o Fórmula YouTube que eu já lancei há um tempo, né? Vocês estão sabendo. Mas eu tô desde janeiro trabalhando no YouTube Dark. É tudo que a gente faz, todas as fórmulas que a gente usa dentro dos nossos canais sem mostrar o rosto. Tá tudo compilado no treinamento mais atual que existe sobre YouTube Dark. Link do YouTube Dark aqui embaixo e aproveita o preço de lançamento. A gente acabou de lançar. É a primeira turma, o preço vai subir com certeza. A gente agora tá fazendo o primeiro lote. Aproveita agora. Ó, se você não pulou o vídeo, se você ouviu e você entendeu a explicação que eu dei agora há pouco tempo, você já consegue responder por que você não sentiu nada quando você colocou a linguinha para fora e provou o ar. Fez isso, né? É porque não existe nenhuma molécula no ar. Se você sentiu alguma coisa, maluco, ó, é porque a poluição tá nervosa onde você tá. Ou você tá no banheiro, cuidado, coliformes fecais, hein? Mas sabe um lugar onde você poderia sentir alguma coisa? No centro da Via Láctea. Faz o seguinte agora, ok? Pega um foguete, viaja 26 mil anos-luz e estica a linguinha pra fora da janela. Cuidado, pode congelar a linguinha, né? Você vai sentir o doce. Pra você não parar na quebrada errada, eu vou te ajudar. Você teria que ir pra nebulosa G mais 0, 693, menos 0,027. Guardou o nome? Nem eu. Eu tive que ler. Não dá pra guardar isso. O importante é você saber que essa nuvem já era famosinha entre os cientistas antes mesmo dessa descoberta. Essa nuvem fica bem na chamada zona molecular central da Via Láctea. Cientista é ruim de dar nome, eu vou te falar. Mas é isso mesmo, cara. Ou é nome super complicado ou é um nome super óbvio, né? Enfim, a zona molecular central da Via Láctea já era conhecida por ser um verdadeiro paraíso de moléculas orgânicas complexas. Então assim, não é a primeira vez que ela dá as caras em manchete de ciência também. Provavelmente não vai ser a última, né? Essa areazinha do universo é bem conhecida. Foi ali que cientistas conseguiram detectar as primeiras moléculas de açúcar soltas no universo, bem longe do nosso sistema solar, ok? Então não é um astronautazinho que deixou cair um copozinho de café ali no espaço, ali orbitando a Terra, e viajou 26 mil anos-luz pra ser detectado numa nebulosa. Para com isso, né, cara? E essa molécula se chama eritrulose. Os caras miraram 2 baita radiotelescópios, pica das galáxias, no meio de uma nuvem química gigantesca e conseguiram detectar a eritrulose dentro da nuvem. E digo mais, é possível que essa nuvem não só seja doce, como também tem um sabor parecido com o sabor do morango. Como assim, Peter? Morango? Exatamente. A eritrulose é uma molécula de açúcar formada por 4 átomos de carbono. É uma estrutura simples, tão simples que é considerado um dos açúcares essenciais para a existência de vida. É a partir da eritrulose que organismos vivos podem extrair energia, construir estruturas biológicas e até escrever material genético. Aqui na Terra, a eritrulose está presente em frutas vermelhas, como por exemplo framboesa e morango. Imagina você viajar 26 mil anos-luz e perceber que tem um gostinho de morango, ao que você sentiu aqui tão longe, né? E digo mais ainda, não foi pouca, ok? Os cientistas detectaram a eritrulose numa quantidade entre 8 e 17 vezes maior que outros açúcares menores que os cientistas também estavam procurando nessa mesma nuvem. Ou seja, não foi sorte, né? Pô, foi uma fartura e tanto, né? É quase um algodão doce cósmico. É um algodão doce cósmico. Porra, o Galáxia veio vir pra Terra pra comer Terra, podia ir lá, pô, meter um linguadão nessa nebulosa, né? Essa não foi a primeira vez que a ciência estava atrás de algo parecido. Lá atrás, os astrônomos já tinham encontrado uma outra molécula parecida com açúcar no espaço. O glicolaldeído. Só que, tecnicamente falando, o glicolaldeído nem é considerado um açúcar de verdade. Tipo, o bagulho tem uma estrutura química parecida, né? Não era açúcar, né? Era adoçante, digamos assim. Fica mais fácil pra entender. É parecido, mas não é a mesma coisa. Então, a eritrulose é oficialmente a primeira molécula classificada como açúcar de verdade, né? Já confirmada fora do nosso sistema solar. Peter, mas peraí, o que muda na minha vida, né? Se eu fizer mais açúcar, eu vou lá no armário e vou pegar? Calma, respira, você tá muito nervoso. Essa notícia é bombástica por 2 razões muito importantes. O primeiro é que é um feito tecnológico absurdo. É uma demonstração muito clara de até que ponto a gente consegue ir em busca de respostas. Sente só o nível da precisão do bagulho. Galera, a gente tá falando de uma nuvem espacial com literalmente centenas de substâncias diferentes, localizada a uma distância absurda da Terra. E mesmo assim a gente consegue isolar e identificar um tipo específico de molécula. Olha pra tua mão, você tá vendo alguma molécula em cima da tua mão? Porra, tu não tá vendo. Se estiver vendo alguma coisa, é sujeira, né,
cara. Molécula, você tá vendo uma molécula? Pô, fala sério. Cara, seria tipo você ter um estádio de futebol lotado e você conseguir identificar a voz do teu amigo no meio da muvuca, sendo que você tá na Lua. Você consegue isso? Não dá, né? Os cientistas usaram 2 radiotelescópios diferentes na Espanha para reconhecer a resposta de rádio desse tipo de molécula, da molécula justamente de eritrulose. E sim, eles reconheceram com certeza absoluta, ok? Os cientistas compararam o padrão captado a partir da nebulosa com o mesmo tipo de padrão de assinatura da molécula em laboratório. Ok, Peter, mas como que essa tecnologia ajuda a gente? Isso ajuda a gente a identificar componentes e elementos de nebulosas, de estrelas, de planetas. Se a gente quiser localizar no futuro um planeta que a gente poderia habitar, por exemplo, seria questão de identificar nesse planeta a presença de moléculas que são essenciais para a vida humana. Sente só o depoimento da astrônoma Izaskun Jiménez Serra, do Centro de Astrobiologia da Espanha. Ela é a principal coordenadora desse projeto e ela explicou o seguinte, abre aspas: realizamos a identificação de mais de 180 espécies moleculares adicionais presentes na nuvem molecular estudada. Por isso estamos tão confiantes sobre a detecção da eritrulose. Só a calibragem desse tipo de aparelho, desse tipo de detecção, pô, já era pra gente ficar impressionado, concorda? Pô, os caras conseguem isolar uma molécula a anos-luz de distância. Só que existe uma razão para essa descoberta ser tão maneira. É mais um indicador de que é possível a vida existir fora da Terra, né? Vai que essa nebulosa é morango puro. Já pensou? Ok, mas sem zoeira. Isso significa que a combinação de elementos que permitiram o surgimento da vida no nosso planeta não é um fenômeno único. Isso pode acontecer em outros planetas também, pode, né? Os cientistas acabaram se empolgando com a descoberta e foram ousados. Eles já desenvolveram teorias sobre onde e como a eritrulose apareceu. O palpite dos caras é que a eritrulose tenha se formado em cima de grãozinhos de gelo espalhados pelo espaço. Praticamente um sacolé, um chupa-chupa, chupa-chupa. Eu não sei como é que vocês chamam aí na terra de vocês, né? Só que foi uma raspadinha de morango de nível cósmico. Nessa nebulosa, as moléculas mais simples foram reagindo devagarinho em cima do gelo, né? Foram sendo ativadas pela radiação até virar essa coisa mais complexa. A descoberta da eritrulose no espaço serve de base para outra teoria. Vamos imaginar aqui, ok? E se, na verdade, o surgimento da vida na Terra estiver relacionado com compostos que vieram de fora do planeta? Moléculas essenciais para a vida podem ser formadas em nebulosas como essa. Pode ser que tenha sido isso que aconteceu na formação do nosso sistema solar. Moléculas como a eritrulose apareceram primeiro na grande nuvem que formou os nossos planetas. Então você combina um carbono aqui, né? Junto com outro carbono, mais um terceiro carbono, mais um quarto carbono e vá, temos uma molécula de eritrulose. E aí, essas moléculas foram transportadas para a Terra e o resto você já sabe, né? Explosão de vida. Seguindo esse raciocínio, os pesquisadores estimam que entre 500 mil e 50 milhões de toneladas de eritrulose podem ter caído na Terra bem lá atrás, né? Durante um período chamado de segura, bombardeio pesado tardio. Os caras são ruins de marca o nome, não tem jeito, cara. Bom, o bombardeio pesado tardio aconteceu 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos, e não, galera, já deu, eu não tava lá, ok? Então nessa época, a Terra era de ninguém. E não, era realmente de ninguém, não era minha também não, ok? Não era só minha. O nosso planeta tomava, porra, pedala de todos os lados, né? Toda hora era cometa, era asteroide caindo por aqui. Vários desses bombardeios poderiam ter sido bombardeios docinhos. Olha que fofo, né? Você tava lá cuidando da sua vida e do nada caiu um bloco de açúcar do teu lado. Você tomando um cafezinho, tá sem açúcar esse cafezinho. Poxa, Deus, queria tanto que esse café tivesse açúcar, né? Deus, consegue botar açúcar? Bah, caiu um asteroide de açúcar na tua cabeça. Se foi assim que aconteceu, isso significa que moléculas importantes para a vida podem surgir antes mesmo dos planetas. A gente pode agora estar testemunhando um grande berçário cósmico em formação. Nos últimos anos, pesquisadores acharam moléculas ligadas à formação de RNA dentro dessa mesma nebulosa. A famosa, segura, zona molecular central da Via Láctea. RNA? Sim, galera. Material genético mais simples que a gente conhece. Material da vida. Isso só reforça a ideia de que essa nuvem específica é praticamente uma fábrica de ingredientes para a vida. E a doutora Jiménez Serra completou o seguinte: nossa pesquisa mostra que essas moléculas complexas podem ser mais comuns no universo do que se pensava anteriormente, abrindo a possibilidade que outros mundos desenvolvam vida como a conhecemos. Então essa descoberta de agora não é só um caso isolado de açúcar perdido no espaço. Não, né, galera? É muito mais. A gente tá falando aqui de mais uma peça de um quebra-cabeça bem maior que os cientistas ainda estão montando o tempo todo, né? É tijolinho químico por tijolinho químico, um pedaço de cada vez. Quando a gente conseguir montar tudo, a gente vai conseguir entender de onde a gente realmente veio. Tem muitos mistérios para serem resolvidos no universo ainda. A gente chega lá. Agora, pelo menos, a gente já sabe onde pegar um açúcarzinho pra adoçar o café e tal, né? Agora comenta aqui embaixo. Doce ou salgado? E pra você, o que não pode faltar no espaço? Qual é a coisa que se não existir lá em cima, você nem sai da Terra? Comentem. E não esquece, deixei o link do YouTube Dark aqui embaixo. Por exemplo, um canal Dark de universo. Nossa, cara, dá super certo. Principalmente se fizer em espanhol. Mas já fica a dica, porque eu tenho um, ok? Faça um pra você, cara. Mas faça do jeito certo. Não faz do jeito errado. Tá aqui embaixo o link do YouTube Dark, com todas as estratégias que você precisa pra escalar o teu canal Dark, pra transformar isso num negócio. YouTube Dark 2026. Toca aqui embaixo, inscreve no canal, ativa o sininho. A gente não para nunca, né? O Enéas de Curiosidade já é um sucesso aqui dentro do canal, nesse quadro aqui. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul! Prepara as malas, prepara o passaporte. Vamos largar esse planeta, galera. É deixar pra trás os haters, deixar pra trás arroz com passas, né? Deixar pra trás pitbull sem coleira que teu vizinho solta na rua. Embarcar pra outro planeta. Sim, os astrônomos acabaram de descobrir a Terra 2. É tudo que a Terra 1 tem de bom, mas sem ninguém morando. Eu acho, ok? Mas afinal, que planeta é esse? Parece mesmo com a Terra? Já dá pra fazer as malas ou é melhor esperar? Como é que chega lá? É terreno baldio ou já tem dono? As respostas estão aqui nesse vídeo. Nestrantes, Peter aqui. Galera, o conceito de uma segunda Terra é um negócio com que os nerds sonham, tipo, faz um tempão, né? A DC Comics veio com essa coisa de Terra 2, Terra Paralela, lá em 1961. Foi a ideia que eles tiveram pra abrigar as versões mais antigas dos personagens que eles tinham. Já a Marvel lançou a tal de Contra-Terra em 1971. Era uma outra Terra, situada no mesmo sistema solar que o nosso,
só que do lado oposto do Sol, criado pelo Alto Evolucionário. Parecia até no cinema. O lance é que a imaginação da galera voa longe. Uma Terra só não dá conta, né? A gente quer encontrar um segundo planeta parecido com o nosso, custe o que custar. Eu ia achar top pra caramba, né? Porra, vai que existe um PT2 lá? Outra pessoa trocar ideia com o cara e tal? Não sei, né? Não sei se iria ser chato, né? Pessoa, igual a mim não dá. E agora a NASA encontrou um planeta bem parecido com o nosso. Não é igualzinho, mas estão deixando a gente sonhar. Vamos descobrir qual é desse HD 137010B. Pois é, tive que decorar esse nome por vocês, hein, rapaz? Mas depois desse vídeo eu esqueço. E se vocês gostam de vídeos sobre o universo, sobre ciências, sobre história, esse é o canal pra vocês, um canal que a gente fala de nerdice. A gente gosta pra caramba, então se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Vamos lá. Aliás, esses dias eu tava pensando aqui, a gente abre o jornal e só vem bomba, né? É político aumentando o próprio salário, é carro popular por 100 mil reais, treta atrás de treta, e o brasileiro fica como? De mãos atadas, né? Parece que o destino do país é um limbo. E aí, tu já viu, né, cara? Real desvaloriza, o seu poder de compra vai pro espaço. Eu mesmo uso a Coinbase aqui, ó, tá vendo? Pra diversificar minha grana. Olha aqui, ó. Isso aqui não é print, não. Isso aqui é a minha conta mesmo da Coinbase. Uma das contas que eu tenho aqui de investimentos. Cara, e na boa, isso aqui eu uso há muito mais tempo que eu indico a Coinbase. Porque se você pegar a tua grana e deixar no colchão, lascou. É, poupança é a mesma coisa, é quase um colchão. Aqui na Coinbase tem várias opções pra você estudar e investir em criptomoedas. Várias, cara. Tem Ethereum, Solana, tem várias e várias opções. Eu uso e confio demais. E ó, se você comprar R$1.000 em cripto, você já ganha R$50 em Bitcoin. E se completar 10 mil reais em compras e até 7 dias, você recebe mais R$200 de bônus. Depois é só você manter o saldo na conta e resgatar. E ó, aceita Pix e sem taxa, ok? E porra, então a mão na roda pra você, bom demais, né, cara? Escaneia o QR Code aqui na tela, toca no link da descrição, comentário fixado pra abrir tua conta na Coinbase. É grátis, faz seu cadastro. Oi, Pedro, como é que é o nome mesmo que você falou aí? O nome oficial é HD 137010B. Bom, pra simplificar minha vida e a vida de vocês, eu vou continuar chamando o planeta de Terra 2, beleza? Me dê essa licença poética, na boa, cara, não vou ficar falando esse nome todo não. Porque meio que é isso, né, Terra 2. Se a gente partir pra colonizar algum dia, é certeza que vão dar esse apelido aí. Então essa tal Terra 2 recebeu esse nome mais esquisito porque ele é um planeta orbitando a estrela HD 137010 da constelação de Libra. Rapaz, tive que falar esse nome de novo. E aqui eu tenho que mandar a real pra vocês. Desfaz as malas, ok? Ou então guarda embaixo da cama. Não vai ser agora que a gente vai visitar essa Terra 2. O fato é que o sistema solar dele fica, segura, 146 anos-luz da Terra. Mas é chão, hein, rapaz? Até lá acho que One Piece tá rolando aí, mas vou te falar, demora, é muito chão. Mesmo que a gente conseguisse desenvolver uma nave capaz de viajar na velocidade da luz, ainda assim seria uma viagem de 146 anos tampado mesmo, com pé no acelerador. Não tem como. Mas como é que a NASA descobriu um negócio tão distante? Graças ao telescópio orbital Kepler. Antes de ser aposentado em 2018, o telescópio bateu o olho e viu que esse planeta distante era, digamos, interessante. Muito interessante. Essa Terra 2 tem quase o tamanho da nossa Terra, né? O bagulho é só 6% maior, é pouca coisa maior. A diferença é ridícula, né? Isso deve indicar uma gravidade extremamente parecida, pelo menos indicar. Assim, não é tipo a Lua que você sai quicando, né? O tipo Júpiter que você é esmagado. E a Terra 2 também foi classificada como um planeta rochoso, igual a nossa Terra, ou seja, não é um planeta gasoso, tipo Júpiter, que você chega lá dentro e vai afundando, né? Outra coincidência é que o tempo que a Terra 2 leva para girar em torno da própria estrela é de 355 dias. É muito parecido com a nossa Terra. Imagina comemorar um ano novo 10 dias mais cedo, todos os anos. Bom demais, não é verdade? Pra vocês terem noção, nenhum outro planeta foi detectado com um período orbital tão próximo do nosso. Essa foi a primeira vez na história. Parece gêmeo da Terra mesmo. Além disso, essa Terra 2 está a uma distância muito parecida da sua própria estrela. Isso coloca a Terra 2 dentro da chamada zona habitável da estrela. Isso significa que a Terra 2 não está nem perto demais para torrar tudo na superfície, nem longe demais para congelar tudo na superfície. É aquela faixa sussa, né? Em que é possível ter água em estado líquido, um dos pilares da vida como a gente conhece. Precisa de água, né? Mas isso quer dizer que se a gente, teleportar pra Terra 2, vai dar pra viver lá? Se a questão for só gravidade, a resposta é sim. O problema é que a estrela que ilumina a Terra 2 é cerca de 70% mais fraca que o nosso Sol. É tipo um sol frango, entende? Tipo, sem suco nenhum. O resultado é que a Terra 2 possivelmente é muito gelada. Pensa na Sibéria. É tipo isso. A Terra 2 é mais gelada do que Marte. Só que dá pra viver na Sibéria. Tem muita gente morando em regiões geladérrimas da nossa Terra, né? A gente tem plano exclusivo pra colonizar Marte. Então, se existir um PT2 nesse planeta aí, é um PT2 que grava de casacão, né? Pô, tá de boa lá. Tá gravando lá com, porra, todo agasalhado. Por outro lado, existem astrônomos que defendem que a composição da atmosfera pode gerar um efeito estufa na Terra 2 e deixá-la mais quentinha, né? Ou menos gelada. É só o planeta ter um acúmulo de dióxido de carbono maior do que o nosso. Pra gente, esse efeito estufa é uma desgraça, porque a gente tem o calor necessário para manter a vida. Pra Terra 2, esse efeito estufa poderia ser justamente o que torna a vida mais fácil por lá. Até mesmo uma atmosfera mais densa poderia produzir um efeito semelhante. Então pode rolar um PT2 de regata, né, mostrando o shape lá. Os astrônomos não decidiram ainda, ok? O consenso é que essa Terra 2 tem 50% de chance de ser habitável. É o melhor resultado que a gente descobriu até agora, na história. É tipo jogar uma moeda pra cima, se cair cara é habitável, se cair coroa, deu ruim. Isso quer dizer que a Terra 2 já tem dono? Não dá pra afirmar ainda, né? Vão ser necessárias mais observações no futuro, analisar a composição química da atmosfera, buscar assinaturas de compostos biológicos, até mesmo tentar detectar sinais de civilização.
Quem sabe, né? Agora pensa no contrário. Imagina que tem uma galera lá e eles estão agora observando a gente aqui fazendo as mesmas perguntas. Ia ser insano, hein? Planeta interessante. Parece muito com nós. Vamos batizar de Shiplock 2. Isso é possível. Mas a resposta tem que vir pela ciência, lógico, né? Pensou o PT2 lá? Caramba, será que tem um PT1 lá? Não, mas aí seria o contrário. Enfim. Infelizmente, o processo científico é lento pra caramba, tem que ter paciência, né? As informações que a gente tá analisando agora da tal Terra 2 são dados coletados pelo Kepler em 2017. Ou seja, os cientistas ficaram quase 10 anos estudando isso antes de anunciarem a descoberta. Existe até uma dúvida se a Terra 2 é um planeta mesmo, né? Não se sabe. Não que possa ser outra coisa, calma. Ninguém tá na dúvida se é planeta ou nave, não é isso, vê lá. É 3 anos, para. A questão é que existem protocolos. A regra científica determina que sejam necessárias pelo menos 3 observações para garantir que o planeta é real. Outro telescópio vai visualizar a Terra 2 de novo e vai confirmar. Ó, o bagulho tá lá mesmo. Nesse caso eu acho que é uma missão pro James Webb, só dizendo, não sei. Tipo, aponta o James Webb pra lá e, porra, pega a Terra 2 no flagra. Ou sei lá, né? Ou pro TESS, que é o novo satélite que a NASA tá usando aí pra buscar planetas que existem fora do nosso sistema solar. Sem contar o KELPS, né? O Characterizing Exoplanet Satellite, que a Agência Espacial Europeia tá preparando também para buscar os tais exoplanetas, planetas de outros sistemas solares. O fato é, a gente sonhou e procurou por uma outra Terra por décadas, séculos. Agora que a gente sabe pra onde olhar, pode ser que essa resposta esteja realmente muito próxima. E a resposta é um nome esquisito. Vou ter que falar de novo, né? HD 137010B. Decorei pra quê, né? Pelo menos pra usar um pouquinho. Agora comenta pra mim, você ia curtir descobrir que existe um você 2 em outro planeta? Tu ia pistolar ou ia tentar trocar umas ideias com o teu duplo? Como é que seria esse teu duplo? Seria um cara inverso a você? Se ele fosse inverso, seria um cara legal? Seria um cara ruim? Eu quero saber. E lembrando, pra você abrir tua conta na Coinbase, é só escanear o QR Code aqui na tela ou tocar no link da descrição, comentário fixado. Abre tua conta, cara. Momento pra comprar criptomoeda. Cara, não sei se vocês estão acompanhando, meu irmão. Que momento bom esse agora, hein? Bom, supondo que a NASA descubra uma forma de chegar nessa Terra 2 amanhã. Você embarcava? Ou a Terra 1 tá de boas? Comentem. E toca aqui. Você gosta de temas assim, temas científicos, né? De forma nerdística falado pra você? Então você tem que estar inscrito com o sininho, porque o próximo vídeo pode ser uma descoberta incrível também, pode ser uma dica de filme, pode ser um anime, pode ser uma série. Você não gosta desse universo colorido? Eu também gosto. Então tamo junto pra caramba. Essa comunidade nerdística top. Valeu, galera. Fui! Uhul! Para tudo, sério, de verdade, para tudo agora. Abaixa esse celular, pausa a TV e vai até a janela. Se tiver aqui então, melhor ainda, ok? Olha pro céu, procura a lua no céu. Achou? Então responde rápido, sem pensar muito, ok? Qual é a cor da lua? Branca, né? Os poetas vão falar prata, beleza. A galera emo vai dizer pálida, né? Beleza. Só que todo mundo errou. É aqui que o negócio começa a ficar estranho, cara. A NASA soltou uma foto tirada pela galera da Artemis 2, mostrando cores na lua. Como é que é isso, cara? Nossos olhos erraram? A NASA tá mentindo? Pintaram a lua, é isso? As respostas estão aqui nesse vídeo, você vai ver até o Mario na lua. Que Mario, Peter? Bom, você vai descobrir. Internet Trunks, Peteira aqui. A missão espacial Artemis 2 partiu no dia 1º de abril levando muita coisa pro espaço. Além de levar 4 astronautas, a missão levou também a nossa esperança. A esperança de um dia pisar na Lua outra vez. E aí foi aquilo, tipo, a Lua virou a bola da vez. Literalmente. Não se fala de outra coisa, ok? Foi até bom. Tanto problema acontecendo na Terra, pô, deixa a galera sonhar um pouquinho com a Lua. Agora, Lua colorida, pô, aí é bom demais. É azul, é branco, é vermelho. A galera pirou nas cores. Será que a Lua é bandeira da França? Bom, não sei. Então aumentou a vontade de colonizar o bagulho, pô, não é verdade? Pô, Lua colorida, dá vontade. Só que tem uma pegadinha nesse lance. Tá sentado? A verdade vai te surpreender nesse vídeo. Você gosta de vídeos assim? Você gosta de acompanhar o quadro aí Nerd Curiosidade? Então você tem que estar inscrito no canal com um sininho. Aproveita isso. Aproveita isso daqui agora. Toca ali embaixo, se inscreve. E se tá inscrito, ativa o sininho também pra você não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que a gente vai trazer aqui nesse canal. A gente fala sobre universo, buracos negros, né? Biologia, vida, história, tem tudo que o nerd gosta de falar também, né? Como assim, Pedro? Que Mário? Pô, editor, trabalha comigo tem anos, fica dando esmola desse aí, cara. O Mário é aquele que um dia vai aumentar teu salário. Um dia. Coloca na tela. Galera, não perdoa, cara. A galera viu ali um tiquinho de azul na lua, um tiquinho de vermelho e visualizou na hora o Mário de costas. Aliás, né, cara, é um Mário muito bem servido de glúteos, diga-se de passagem. Bom, é óbvio que isso não é marketing da Nintendo. A Nintendo tem que gastar muito pra fazer um marketing desse. Tem um fenômeno psicológico muito famoso, chamado pareidolia. Pedro, mas que bagulho é esse? É nome de remédio? Pareidolia é a nossa tendência de olhar para objetos ou paisagens e identificar padrões que não existem. É você olhar pra uma tomada e enxergar um rostinho bonito, entende? É você olhar pra uma nuvem e ver uma imagem de um coelho gigante lá em cima. Já aconteceu isso com você várias vezes, fala a verdade. Não é uma falha de processamento cerebral, né? É uma vantagem evolutiva, inclusive. Na época das cavernas, não que eu estivesse lá, é bom deixar claro, tinha vantagem em conseguir identificar uma ameaça escondida no meio do mato. Então o mecanismo foi ficando, entende esse mecanismo? Então a questão é que, com Mario ou sem Mario, a nova foto da Lua surpreendeu geral. A Lua com cores? Como é que isso é possível? Daqui da Terra nem dá pra ver. Pois é, né? Que louco, né? E aí que tá a reviravolta. A Lua não tem cores, de verdade. É tudo cinza, é tudo rocha. Quando a luz do Sol reflete na Lua, essa cor cinza fica mais clara, vira cor de prata, vira branco. Ah, Pedro, então a NASA está mentindo pra gente, né? Eu sabia, Pedro. Não. É a internet que te enganou. Eu avisei. O hype em cima
da Artemis tá absurdo, entende? Com o hype, começam a surgir as fake news. Então a questão é o seguinte, essas fotos coloridas da Lua não são de agora, não são da Artemis e nem são coloridas de verdade. Esquece o Mário Rabudo, infelizmente, você queria ver o Mário com rabão, você foi enganado. Esse pacotão de fotos coloridas da Lua foi publicado em agosto de 2025 no Instagram. Essa foto mais famosa que tá circulando por aí foi tirada em 10 de agosto de 2025, mas muito antes da Artemis 2 decolar. Todas essas fotos são criações do fotógrafo ucraniano Ibatulin Ida. Você pode conferir no perfil dele, inclusive, tá tudo lá, com a data corretinha, ok? Só que não foi ele que quis te enganar, foi a galera que republicou agora, dizendo que são fotos da Artemis 2. Ali no perfil dele, cara, o Ida explica aqui que essas fotos foram trabalhadas no Photoshop para enxergar características minerais na Lua. Na verdade, a Lua é cinza mesmo, ponto, não tem discussão. Sente só o que o fotógrafo explicou. Durante o processamento, aumentei intencionalmente a saturação da Lua para revelar a composição mineral de sua superfície. Os tons marrom avermelhados indicam óxido de ferro, enquanto os tons azulados representam óxido de titânio. E não, o cara não recebeu um cascalho da Nintendo pra colocar um Mario bundudo na foto. Para com isso. Esse caso aí, cara, foi só uma mistura de zoeira com pareidolia da galera mesmo. Ah, fotógrafo desgraçado, fica enganando as pessoas. Calma, cara, eu já falei que a culpa não é do cara. Fica calmo. Cara, o Batulin sempre explica o processo de composição das imagens dele. Sempre explica que as cores não são reais. Ele faz isso, entende? Cara, e o homem rala pra chegar nesses resultados aí, ok? O Hydra aproveitou o hype da Artemis e soltou outra foto do Mario mais recentemente. Essa nova foto juntou dezenas de milhares de imagens capturadas com um telescópio de 150mm. O Hydra juntou quase 50 GB de dados brutos, editou, alterou, colou e chegou na imagem final de 50 megapixels. Tudo isso para revelar a composição química do chamado regolito lunar, que é a poeira fininha que cobre a superfície da Lua. As cores são um exagero da composição do Sol. É claro que existe uma diferença química, né, entre a região X e a Y, só que a olho nu, ninguém conseguiria enxergar essa diferença, impossível. Só o Hancock consegue pintar a Lua, cara, fora isso não dá. Então, mas justamente porque por ninguém conseguir enxergar olho nu, cara, é nessa que os fotógrafos dão uma trabalhada, né, pra valorizar essa diferença. Isso não é uma sacanagem dos fotógrafos, não é clickbait, é uma prática científica. Ninguém lembra, ok, mas a própria NASA já fez isso em dezembro de 92. A sonda Galileu fotografou a Lua bem de pertinho, e a NASA soltou imagens muito mais coloridas do que a gente viu agora. É verde, é laranja, é azul, cara. A Lua virou tipo um caleidoscópio muito louco, virou tipo uma tapeçaria. Se existisse rede social em 92, a galera ia surtar em massa, achando que a Lua era daquele jeito de verdade, entende? Não era uma montagem científica. Naquelas fotos, o rosa foi usado para indicar terras altas, os tons de azul e laranja mostravam fluxo de lava vulcânica do passado e por aí vai. Enfim, né, cara? Sorte a nossa que a internet era discada e quase ninguém usava, olha isso. Se você for hoje no site da NASA, você nem encontra essa foto aí e encontra a explicação também. Essa foto foi resultado de uma composição de 15 imagens capturadas através de 3 filtros de cor. Não é uma foto que um olho humano veria, não é. O objetivo dessa imagem é científico, é para destacar características geológicas, não é um registro histórico oficial da cara da Lua. Sem só a explicação do Thiago Gonçalves, que é diretor e astrônomo do Observatório de Valongo da UFRJ. Ele falou o seguinte: as características ressaltadas são verdadeiras, mas as cores são exageradas e nunca seriam vistas dessa forma sem um tratamento de imagem ou a olho nu. Pedro, não tô convencido, cara. E a Lua de sangue? Por que a Lua fica vermelha? Bom, aí é um fenômeno que não tem nada a ver com a Lua, tem a ver com a Terra. O fenômeno da Lua vermelha é um tipo de eclipse da Lua, entende? A Terra fica no caminho da luz do Sol e não deixa passar quase nada na direção da Lua. Quase nada. Tem um tiquinho que passa, entende? E esse tiquinho passa através da atmosfera da Terra, que funciona como um filtro, exatamente como um filtro. E esse filtro bloqueia os comprimentos de ondas azuis e permite que a luz avermelhada alcance a superfície da Lua. Resultado, a Lua reflete só a cor vermelha. Pedro, não tô convencido de a Lua azul, né? Por que existe a Lua azul? Bom, aí você já tá forçando a amizade, cara, na boa, para. O termo Lua azul, cara, é só um nome específico pra segunda lua cheia que acontece no mesmo mês. Não tem absolutamente nenhuma relação com a cor azul. Rapaz, hein? Tá feio isso aí, rapaz. É uma convenção completamente humana. O ciclo lunar dura exatamente 29 dias e meio, só que a gente inventou que os meses duram 30 dias. Você não tem mês que dura 31 e tem até mês com 28 ou 29 dias. Aí, cara, é embaralho mesmo, né? Em algum momento a gente acaba tendo duas luas cheias no mesmo mês, né? Mais ou menos a cada 2 anos que acontece isso. Então, bota a foto da lua azul de 31 de agosto de 2002 na tela aí, editor. Manda ver. Editor, acorda, né, cara? Se isso daí é azul, eu sou verde, então. Na boa. Vai no oftalmologista, cara. Isso aí é daltonismo, de verdade. Vai lá. Mesmo assim, o nome pegou. Da mesma forma, a gente tem a chamada lua negra. E não é um fenômeno macabro, não, ok? Assim como a lua azul é a segunda lua cheia no mesmo mês, a lua negra é a segunda lua nova no mesmo mês. Essa, pelo menos, é mais fácil de entender, né? Não dá pra ver quase nada a lua na lua nova. Então, os caras chamaram de lua negra a lua da mesma cor do céu noturno. Pedro, não tô convencido, rapaz, mas tu é chato, hein? Não ficou convencido? Que tal então as fotos reais que a Artemis 2 publicou agora? São as fotos que os astronautas tiraram, sem tratamento, sem Photoshop, sem nada. Essas sim são registros que os olhos dos astronautas viram. Tem uma galeria inteirinha disponível no site da NASA. E adivinha? Rapaz, a lua é cinza, a lua é de prata. Os poetas tiveram sucesso esse tempo todo, né? Pedro, não tô convencido. Ah, cala a boca, chega. Se você também viu o Mario na lua aí, cara, comenta, eu vi aqui embaixo. De verdade. Quero saber quem caiu nessa, mas tem que ser honesto, hein? Agora, se você curtiu esse tipo de explicação que desmascara o hype, já se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo aí, ó. Toca aqui agora. Só tocar na Star Redoma, que deve estar aqui. Acredito que esteja aqui. Se não tiver, foi sabotado, ok? Mas se inscreve aqui. E se você está se inscrevendo, ativa o sininho. Sempre desmistificando, sempre falando de ciência mesmo, que a gente gosta demais. Nós somos nerds. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul! Galera da Lua, bota água na geladeira que a humanidade tá voltando, é simples assim. Pela primeira vez em mais de 50 anos,
astronautas estão retornando pra Lua. Estão indo pra lá, ver de novo qual é a boa. Tá acontecendo agora. É um momento histórico que todo mundo vai poder acompanhar ao vivo. É a missão Artemis 2, levando o ser humano de volta ao espaço, de volta pra Lua. Por que eles não vão mais pra Lua? Pois é, agora estão indo, né? Como é que vai ser isso? Quais são as tecnologias pra conseguir fazer isso? Vai rolar quando? Quando é que vai acontecer, Pedro? Será que eles vão encontrar o Tracy Atlas? Bom, eu tô aqui pra viver esse momento juntinho com vocês e responder todas as suas perguntas. Vamos lá. Peteira aqui, assunto altamente nerdístico. Presta atenção. No dia 20 de julho de 1969, onde você estava nesse dia, hein? Provavelmente no saco do pai de vocês, não do avô, né? Bom, nesse dia, 20 de julho de 1969, o planeta inteiro parou o que estava fazendo pra assistir um pequeno salto para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Eu vi essa frase, né? Essa foi a data que os primeiros astronautas pisaram na Lua. Sim, pisaram mesmo, ok? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, será que isso não é caô, Pedro? Não acredito nisso não. Bom, clique nesse vídeo aqui que a gente fez esse vídeo pra desmontar essa teoria maluca de que o pouso na Lua é falso e conta a história completinha do Projeto Apollo, ok? O que sempre me frustrou é que eu não consegui ver esse momento histórico ao vivo, ok? E 3 anos depois, a NASA abandonou as viagens pra Lua. Esquecemos no churrasco, né? Ou seja, eu nasci, eu cresci, eu fiquei jovem, como vocês estão conferindo aqui agora. Eu nunca tive a oportunidade de ver o ser humano fora da órbita da Terra, cara. Gerações surgindo sem sentir esse gostinho. Agora isso vai mudar. Artemis 2 vai mudar isso. Bora quebrar a internet, galera. É isso que vai acontecer. É hashtag voltamos. É hashtag a Lua é nossa. Bora entender esse hype. Antes de falar sobre isso, metralha esse like, é importante pra caramba. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Esses são os 4 astronautas que vão participar de uma viagem de 10 dias ao redor da Lua. Essa vai ser a primeira vez que seres humanos dão um rolê lá na Lua desde a missão Apollo 17, 1972. É um rolezinho na Lua ali em órbita, né? O time tá treinando desde maio de 2023. Foram mais de 2 anos de preparação para essa missão específica aí. Todos eles já eram astronautas antes, né? Com mais de 10 anos de experiência. É uma galera que foi escolhida a dedo ali, né? Reed Wiseman tá na NASA desde 2009. Já comandou missões na Estação Espacial e vai comandar agora a Artemis 2. Victor Glover tem 3 mestrados, tá na NASA desde 2013. Já pilotou várias missões para a SpaceX. Christina Koch também tá na NASA desde 2013, trabalhando na Estação Espacial. E a recordista feminina de voo espacial. Por último, a gente tem o canadense Jeremy Hansen, que faz parte da Agência Espacial Canadense desde 2009, né? E se tornou o primeiro canadense a treinar com a NASA. E digo mais, vocês sabem o que vai vir agora, né? Bom, enfim. Mas essa galera de agora pode bater um recorde agora de viagens mais longas já realizadas por uma pessoa. Galera, eles vão literalmente passar da Lua antes de fazer um retorno. O voo da Artemis 2 vai para um ponto milhares de quilômetros além da Lua, né? Para fazer um teste completo ali do sistema de navegação, suporte, vida e propulsão da aeronave. Aí os 4 aí, né? Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen vão literalmente até onde nenhum ser humano jamais esteve. Lembra dessa frase? Olha só isso virando realidade. Mas Pedro, eles vão passar da Lua e vão voltar? Eles não vão pousar? Não, Artemis 2 não vai pousar na Lua. Quem vai pousar na Lua vai ser a missão Artemis 3. Oh, essa aqui fica até mais fácil de falar, né? Como é que é isso, Pedro? Bom, o plano é seguir os passos da missão Apollo. Na mitologia grega, não sei se vocês manjam, Artemis é literalmente a irmã do deus Apolo, né? Então a NASA está seguindo os mesmos passos do passado, percebe isso? Você viu o vídeo sobre a primeira viagem lunar que eu fiz aqui no canal? Você deve lembrar, né? Nada na NASA é feito na pressa, no improviso. Os caras não fazem assim, né? De qualquer jeito. São planos com múltiplas etapas, né? Para que tudo dê certo, tudo funcione. Então eles planejam muito na frente. Para que a missão Apollo 11, por exemplo, pousasse na Lua, foi necessário existir a missão Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, Apollo 4, enfim, até chegar na missão que realmente pousou. Inclusive, Apollo 1 terminou em tragédia, né? Terminou com a morte de 4 astronautas no incêndio na cápsula de bordo. Então não, cara, a NASA quer fazer tudo nos conformes, tudo com segurança. Imagina, filmando essa parada e puf, né, explode. Não dá, né, cara? A missão Artemis foi elaborada em 2004. Não foi ontem, não tá acontecendo ontem. Já tá acontecendo há um tempão. Não é um negócio que, tipo, deu a louca na NASA, é a hora da Lua. Não, não é isso. Foi tudo muito pensado. Artemis 1 decolou em novembro de 2022 e mal passou nos jornais, ninguém soube. Quem que lembra disso? Pois é, primeira missão nem tinha tripulação. Artemis 1 levava 25 dias para chegar e voltar da Lua, levando só a cápsula Orion para fazer um teste. E qual que era a meta deles? A meta da Artemis era avaliar como queria funcionar o sistema de propulsão. Esse lance de trajetória, reentrada, navegação, todo mundo fica citando um monte de coisa, de teoria, porque não pode passar da atmosfera, do cinturão de não sei o que, né? Van Halen, porra. Aí lá naquele caso, se desse ruim, porra, né? Ninguém seria prejudicado, por isso que não mandou ninguém, tá certo? E deu tudo certo com a Artemis 1. Tanto o foguete SLS quanto a cápsula Orion passaram no teste e foram considerados seguros para transportar pessoas, ok? E não cachorrinhos, como fizeram na Rússia, ok? E o teste também coletou dados muito importantes sobre radiação, desempenho de sistemas de energia e comunicações. Ainda bem que eles coletaram informações sobre radiação, né? Pessoas, os astronautas se transformam no Quarteto Fantástico. Bom, o voo da Artemis 1 não gerou manchetes, mas foi fundamental para a gente chegar onde a gente está hoje, torcendo pela Artemis 2. Só os preparativos já estão deixando geral empolgadaço. Pô, caramba, os caras vão pisar de novo na Lua. Vai que eles encontram alguma coisa lá, vai que eles veem que realmente Lua de queijo. A NASA começou a mover o SLS com a cápsula acoplada na direção da base de lançamento. O bagulho é colossal, sem zoeira, cara. É imenso de grande. Para mover essa estrutura por cerca de 6 km, levou mais de 12 horas.
E agora vai começar todo um trabalho de checagem, uma legião de técnicos, né? Vai conferir se tá tudo funcionando direitinho mesmo. Cara, não pode dar erro isso. Até o final de janeiro tem que estar tudo pronto pra NASA fazer uma espécie de ensaio geral, sabe? Um teste, um ensaio. É ligar os motores e ver se o combustível do foguete tá bom e tal. Uma dúvida, cara, um registro fora da escala, o bagulho todo volta pra garagem pra revisar e vai atrasar tudo, entende? É assim que as coisas são feitas na NASA. Não adianta apressar o negócio. Agora, galera, olha, se tudo estiver funfando ali, macio, anota na agenda. Artemis 2 pode decolar no dia 2 de fevereiro. Sim, falta muito pouco tempo. A gente vai conseguir assistir um voo pra Lua ao vivaço, cara. Eu, você, tua geração, você pode falar assim, eu vi agora. O homem foi na Lua. Pelo menos a teoria de que o homem não tem nem tecnologia pra ir hoje na Lua, essa aí você vai tirar. Essa teoria da tua cabeça, essa tu tira. Cara, acho que eu faço até uma live, eu vou chamar o Sérgio dos Foguetes. Pô, jogando essa ideia aqui, vê o que vocês acham aqui embaixo, tá? Comenta aí se ia curtir. A NASA trabalha com janelas de lançamento, ou seja, a Terra e a Lua, elas precisam estar alinhadas direitinho, nos pontos certos, para que o cálculo de voo seja o mais otimizado possível, entende? Pra ir mais rápido pra lá, né? Ela não pode estar afastada. Então as datas potenciais são 6, 7, 8, 10 e 11 de fevereiro, 6, 7, 8, 9 e 11 de março, ou na pior das hipóteses, 1, 3, 4, 5 e 6 de abril. É só ter paciência. Vai ser no aniversário de quem? Comenta aí, você faz aniversário algum desses dias aí? Bom, pra quem esperou mais 50 anos pra ver isso aí na TV, cara, agora é só uma questão de semanas. O hype tá como, cara? Tipo, nas alturas, né? No espaço, literalmente. Sem só quem falou, James W. Head, professor de Ciências da Terra, Ambientais e Planetárias da Universidade Brown. Cara, esse cara é pica das galáxias, ok? Ele trabalhou no projeto Apollo, ele tava lá quando a gente pousou na Lua pela primeira vez. Então o professor Head explicou o seguinte, abre aspas. Artemis 2 será esse mesmo tipo de momento de despertar. Vamos voltar à Lua. Com toda a confusão que está acontecendo na Terra hoje, isso pode até ser uma força para unir as pessoas. Há um propósito maior aqui. Há algo para o qual todos precisamos nos unir. Ok, Peter, decolaram. E depois? Eles são cobaias, né? Os 4 astronautas vão enviar informações médicas sobre como que o corpo humano se comporta numa cápsula moderna. Eles vão viver durante 10 dias num espaço muito pequeno, com gravidade muito baixa, com dose de radiação muito maior do que aquilo que a estação espacial recebe. Sempre tem um risco, claro, mas a NASA garante que tá de boas aí. Vai lá, segue na minha, vai na minha, McGreen, pode subir na sua nave aí. Não, você não vem, não, eu não tô fora, vai vocês. Os astronautas vão usar um traje espacial que garante 144 horas de oxigênio em caso de vazamento dentro da cápsula, ok? Quer dizer que se começar a vazar o oxigênio lá dentro, eles podem ficar de 144 horas, né? Na hora 145, beleza, aí eles morrem, mas pelo menos 144 horas eles podem conversar numa boa. São sistemas redundantes para minimizar todos os riscos, percebe? Então, a Artemis 2 passa da Lua, faz a volta pelo outro lado da Lua e retorna para a Terra. Ok, Peter, voltaram, e depois? Depois eu contar os dias para Artemis 3, né? Sim, um processo de etapas. Artemis 3 vai posar, vai desembarcar a gente na Lua. Podem ser os mesmos astronautas? Talvez. Mas também pode ser um time diferente. Vai que eles me chamam também? Porra, você acha que eu não vou? O que é isso? A expectativa da NASA é que essa missão aconteça entre 2027 e 2028. Eu vou estar ali com os meus 32 anos, ok? Agora, eu tô falando NASA isso, NASA aquilo, mas o projeto Artemis tem um diferencial muito grande em relação ao projeto Apollo. Qual o diferencial? A participação da iniciativa privada de outros países. Nesse momento, quem está desenvolvendo o módulo de pouso da Artemis 3 é a SpaceX, do Elon Musk. A SpaceX vai fazer uma adaptação da Starship para funcionar no projeto, ou seja, a gente pode esperar um módulo de pouso que seja um foguete que dá ré. Olha que legal. E aí você pensa, se tem vários países, tá o Elon Musk, várias gente envolvida lá, se tirarem uma foto da Terra e a foto vier redonda, todo mundo tá no complô da Terra plana. Já pensou nisso, cara? Tá querendo esconder na sua NASA, porque tem muita gente envolvida. Bom, só dizendo, né? Além disso, a Blue Origin tá colaborando também na tecnologia do SLS e a NASA tá sendo ajudada também pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Japonesa. Sem contar com o astronauta canadense que tá decolando agora, percebe? Muita gente envolvida. Já pensou? Vocês vão esconder alguma informação? Aí sempre tem aquele chato que vai perguntar aqui embaixo, que eu sei que vai perguntar. O que tá mudando a minha vida, né? Tanta gente passando fome no planeta, Você sabe, mas... Isso que acontece com esses caras. O que vai mudar? Em vez de resolver o problema da minha rua? Na boa, cara. Calma. Vamos pros números agora, ok? A estimativa atual, que o projeto Artemis tenha gerado um impacto econômico de 75,6 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Como assim, Pedro? Um foguete vai gerar impacto econômico? O projeto está sustentando 400 mil empregos em todos os estados americanos. Ah, Pedro, mas eu moro no Brasil, né? Não tô nem aí. Tô nem aí pra esse foguete. Bem, é só dizer que projetos como esse movimentam todo o avanço tecnológico que você vai receber em qualquer lugar do mundo. O projeto Artemis está trazendo investimentos bilionários em áreas como energia, telecomunicações, robótica. Todo mundo sempre sai beneficiado com esses avanços, cara. Todo mundo, você também, que tá morando aí, cara, na esquina da padaria do seu Zé. Você também vai ser, de alguma forma vai ser. Sem pesquisas espaciais, que a gente não teria sistemas de GPS, câmeras de celular, internet em áreas remotas, ressonância magnética, tomografia, filtros antimicrobianos em hospitais, fibras de carbono, revestimento térmico, painéis solares, nem travesseiros melhores, percebe? Aposto que você usa tudo isso que eu falei, pelo menos a maioria das coisas, né? Sim, cara, o tal travesseiro da NASA não é meme não, é real, ok?
Tecnologia se espalha por todos os lados. Sempre foi assim. Uma coisinha que é gerada, né, pela pesquisa espacial, vai se alastrando em várias outras tecnologias, percebe? Tipo, eles inventam uma coisa e dessa coisa sai várias outras coisas que a gente nem sabe de onde veio, mas veio lá de trás, cara. E você tá usando. É a pesquisa espacial guiando o avanço tecnológico. Você faz parte disso. E ainda existe um outro diferencial no projeto Artemis. A meta não é mais pousar na Lua, é ficar na Lua. Olha isso. Sim, a gente vai colonizar a Lua. As missões Artemis 4 e Artemis 5 vão construir o chamado Gateway, uma estação espacial em órbita permanente da Lua. A gente vai expandir o Gateway em outras missões, a gente vai realizar mais pousos, vamos deixar robô de exploração na Lua em tempo integral e a gente vai usar o Gateway como base de lançamento em direção a Marte. Olha só o que falou a Lori Glaze, da Diretoria de Missões e Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da NASA. Ela mandou real. Diferentemente do Apollo, desta vez, quando formos à Lua, queremos ficar. Queremos ter uma presença sustentável na Lua. Queremos poder voltar várias vezes ao longo dos anos para realmente aprender a viver e trabalhar nesse ambiente. Agora vai, cara. As porteiras se abriram, tô falando pra vocês, cara. Isso foi uma das maiores bombas que a gente viu na nossa vida inteira. Você nunca viu uma notícia dessa. É a nova corrida espacial. China também já mandou avisar que vai pousar a chinesa na Lua, cara. Até 2030. A gente tá indo também, para com isso. Me espera aí. A Rússia comenta que também pretende montar uma base fixa na Lua entre 2030 e 2035. Tá achando que nós vai ficar aqui só olhando a americana ruim de bola? Que isso? Até a Índia já revelou que tem interesse em colocar astronautas na Lua. Olha, vagas rebem a rir. Bom, eu não sei vocês, mas eu realmente tô empolgado. De verdade, cara. Eu tô empolgadaço. Por isso que eu quis trazer essa notícia pra vocês. É coisa de ficção científica, mas tá finalmente acontecendo de verdade. Comenta aqui se você tá empolgado, você vai acompanhar o lançamento da Artemis 2, ou se você ainda tem dúvidas se tudo pode rolar, se você acha que é tudo mentira, que não, eles não foram, nem vão, que eles nunca não conseguem passar do domo de vidro, hein? Comenta, eu quero saber, vai que tem domo de vidro mesmo, batem, eles vão, a gente vai saber agora. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Friaca do cara, menos 12 graus agora que é onde eu tô. Tô gravando tudo no Mala Feita. Esses já foram lá visitar? Deixei aqui o último vídeo pra vocês assistirem, ok? Mala Feita, conhece meu canal de viagem lá. Valeu, galera, até a próxima. Fui! Uhul! 1, 2, 3, 4, 9. Até que ponto a gente ainda pode acreditar em coincidência, galera? Nesse momento tem uma galera que tá preocupada com um padrão muito estranho. 9 pessoas ligadas à NASA morreram, desapareceram em circunstâncias inexplicadas. O que tá acontecendo? É uma conspiração de verdade? É queima de arquivo? Os ETs estão passando o rodo? X9 morre cedo? Vamos descobrir que cientistas são esses, o que eles sabiam e qual pode ser a explicação pra esse chat sumiço. Vamos lá. Peteira aqui! Assim, galera, ficção, ela tá repleta de histórias que existe, tipo, um segredo e alguém faz tudo pra abafar esse segredo, não é assim? Geralmente se envolve dar sumiço das pessoas que sabem a verdade. A gente curte esse tipo de narrativa, tem todo um mistério pra você entender quem que tá por trás de tudo. O Watchmen tem essa estrutura, né? O Coração Satânico vai na mesma linha. Os Suspeitos tem isso também. Isso geralmente envolve um culpado escondido. Agora, isso acontecendo na vida real, aí é mais raro de ver acontecer. Mas é mais raro porque as pessoas não fazem isso ou é mais raro porque a gente não descobre o que aconteceu? O caso que eu vou contar pra vocês é de arrepiar e tá dando o que falar. Qual é o segredo? Por que tantas mortes? Vamos investigar isso junto, ok? Mas deixa eu te contar uma coisa curiosa. Imagina que você tem um ativo valioso, né? Pode ser um imóvel, um comércio, um projeto. Vamos supor que você tem isso, ok? Só que para transformar aquilo em investimento de verdade, normalmente precisa vender, fazer sociedade, burocracia, abrir na bolsa de valores, né? Mas hoje existe outro caminho, tokenizar. O que é isso, Pedro? Quando você tokeniza um ativo, você transforma ele em partes digitais. Você reparte e transforma em pedaços. Isso faz com que aquele valor seja dividido em cotas que outras pessoas podem comprar. São frações, sabe? Não vai precisar botar milhões numa obra para investir nela. Ou seja, algo que antes era difícil de estruturar como investimento, passa a ficar muito mais simples de organizar. E você pode fazer isso com seus próprios projetos. Você tem um apartamento, tem um comércio, você pode transformar eles em ativos digitais também e botar grana no bolso. Quem faz isso é a Tokeniza. E vale a pena demais você fazer uma conta na plataforma do Tokeniza. O QR Code tá aqui na tela e o link também tá na descrição e no comentário fixado para você conhecer a plataforma. Corre lá e faz sua conta. Bom, galera, no dia 27 de fevereiro desse ano, a senhora Susan Wilkerson, ela viu o marido dela pela última vez. O marido tava conversando com um reparador que veio para consertar um problema na casa. Eram 10 horas da manhã. 1 hora depois, Susan saiu de casa e só voltou de tarde. Quando ela retornou, ela viu que a casa estava vazia. Nenhum sinal do marido. Até hoje, ele ainda não foi encontrado. O nome do marido era William Neil McCaslin, 68 anos, general da Força Aérea dos Estados Unidos. McCaslin estava fazendo tratamento para ansiedade e relatava alguns problemas de perda de memória recente. Isso até poderia explicar o desaparecimento, só que todo o resto é muito estranho, galera. O McCaslin não era um general qualquer. McCaslin era o comandante do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea Americana, o AFRL. No AFRL, McCaslin era um dos responsáveis por pesquisas envolvendo vigilância de objetos no espaço, rastreamento infravermelho e desenvolvimento de metais inéditos. Olha isso que eu tô passando pra vocês. Ou seja, William Neil McCaslin era alguém que sabia muita coisa sobre projetos muito especiais. O que aumenta esse mistério é a forma como ele desapareceu. Susan Wilkerson chegou em casa e descobriu que o marido não levou o celular, não levou o smartwatch que ele sempre usava e não levou nem os óculos que ele precisava. Ele não foi de carro, ele não pegou uma bicicleta. Todos os veículos da família ficaram na garagem. Isso era estranho,
ok? Bem estranho pros padrões dele. O General McCaslin também não deixou recado, não deixou um bilhete dizendo pra onde ia. Mas sabe o que ele levou? Uma bota de caminhada e um oitão. Sim, o General William Neal McCaslin saiu de casa armado com um revólver. Até agora as autoridades não sabem o paradeiro dele. A polícia tá confusa. Não existe sinal nenhum de violência na residência ou na região. Não encontraram nenhum corpo, nada. As pistas indicam que McCaslin saiu de casa por vontade própria, mas não queria se localizar. Por outro lado, né, parece que McCaslin saiu preparado pro pior. O que realmente aconteceu? Olha, esse mistério poderia até passar batido pela mídia. Só que a mídia percebeu um padrão muito estranho. McCaslin era a 9ª pessoa ligada a pesquisas do governo que tinha sumido ou morrido no intervalo de 3 anos. Todos eles conectados de alguma forma. Bom, o General McCaslin supervisionava diretamente o projeto de pesquisa da doutora Mônica Jacinto Ressa. Ela estava trabalhando na criação de uma nova liga metálica para ser utilizada em foguetes espaciais. A doutora Ressa já tinha sido responsável pelo desenvolvimento do Mondaloy, que é uma superliga base de níquel. Esse Mondaloy é um componente-chave de sistema de propulsão avançados que estão sendo pesquisados pela Força Aérea dos Estados Unidos e pela NASA. Olha a combinação. Bom, em 22 de junho de 2025, Mônica Jacinto Ressa desapareceu enquanto ela fazia uma caminhada pelas montanhas e nunca mais foi encontrada. A doutora Ressa estava com 2 amigos nessa trilha. Ela ficou um tiquinho para trás, coisa de 10 metros de distância. Um dos amigos virou para trás e percebeu que a Ressa tinha sumido sem deixar rastros. Assim, fizeram buscas pelo local e não encontraram nada. Se ela tivesse escorregado, se ela tivesse caído em algum buraco ou coisa parecida, teriam encontrado um corpo, certo? Mas não encontraram nada. O bagulho começa a ficar mais doido ainda quando a gente descobre que o General McCaslin também estava conectado com o Laboratório Nacional de Los Alamos de Pesquisas Nucleares. Bom, e aí a gente tem 2 aparecimentos na mesma época de pessoas que trabalhavam para esse laboratório. Anthony Chaves tinha 79 anos e tinha trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos. Só que o senhorzinho já tinha se aposentado desde 2017. Mesmo assim, coincidência ou não, Anthony Chaves saiu de casa em 4 de maio de 2025 e nunca mais foi visto. Ele não levou o carro, não levou documentos, não levou celular, não levou nada. Ele só saiu e foi, ok? Bom, já Melissa Cássias ainda estava trabalhando no Laboratório Nacional de Los Alamos como assistente administrativa e um dia não apareceu para trabalhar. Era 26 de junho de 2025. Segundo a família, Cássias resolveu fazer home office naquele dia, olha isso. Só que isso não era comum, não era dela, entende? Não era o padrão dela. E pior, Melissa Cássias foi vista pela última vez numa rua que ficava a quilômetros de distância da casa dela. Cássias deixou o celular, chaves e a carteira em casa. Nunca mais foi vista. E atenção para as datas, vamos lá. 4 de maio, 22 de junho, 26 de junho. Anthony Chaves, Mônica Jacinto Ressa e Melissa Cássias. Todos desaparecidos em circunstâncias enigmáticas. Todos ligados a projetos de pesquisa do governo, num intervalo de tempo muito curto. Ok, parece teoria da conspiração, mas até quem é do ramo ficou preocupado, né? Na época, Chris Wacker, um ex-diretor do FBI, ele alertou a imprensa. Ele falou o seguinte: a primeira coisa que você pensa é em potencial espionagem. Nossos cientistas são alvos há muito tempo. Pessoas que atuam em áreas tecnológicas que serviços de inteligência estrangeiros hostis desejam controlar. Este é o tipo de investigação que o FBI precisa assumir. Bom, o FBI assumiu essa investigação? Ninguém sabe. Se as autoridades federais estão no caso, bom, essa é uma informação que tá totalmente em segredo, a gente não sabe. Bom, até agora a gente só falou dos desaparecidos. É nesse ponto que essa história fica ainda mais sinistra. Bom, daqui pra frente, a gente vai começar a falar de gente que morreu. Morte matada, inclusive, ok? Bom, o caso mais recente foi de Carl Guillemer, um astrofísico da NASA que trabalhava com sistemas de detecção por infravermelho. E aí, antes de morrer, Guillemer estava pesquisando asteroides que poderiam atingir a Terra. Curioso isso, né? Guarda essa informação. Guillemer, ele morava numa casa isolada, perto do deserto de Mojave. Quase como se quisesse se esconder de alguém, entende? Essa casa ficava numa cidadezinha tranquila, onde praticamente todo mundo se conhecia. Então foi muito estranho quando Guillemer ligou pra polícia no dia 16 de fevereiro desse ano agora. Ele ligou dizendo que tinha alguém tentando invadir a propriedade dele. Como? No meio do nada, né? Quando a polícia chegou, Carl Guillemer já estava morto. Ele foi atingido por um tiro de arma de fogo no tronco, a poucos metros da própria residência. E assim, não tinha outros sinais de violência, nada foi roubado do lugar. Aí a polícia encontrou um morador local andando com um rifle carregado e sem registro. Esse morador local foi preso como suspeito, mas acabou sendo liberado por não ter antecedentes de criminais. Em circunstâncias normais, a gente poderia dizer que é um caso isolado, concorda? Mas a gente tá falando agora, 5º nome envolvido com pesquisas espaciais que teve um fim trágico. A gente tá falando de uma morte misteriosa 10 dias antes do desaparecimento do General McCaslin. Bom, em dezembro do ano passado a gente teve outra morte misteriosa, o assassinato do cientista Nuno Loureiro, dentro da própria casa dele também. Nuno Loureiro tinha nacionalidade portuguesa, mas era professor do MIT nos Estados Unidos. Ele era um dos principais nomes de pesquisa do plasma como uma fonte de energia limpa e infinita. Bom, dias antes de morrer, o Nuno Loureiro declarou o seguinte numa entrevista: a energia de fusão mudará o curso da história humana. É ao mesmo tempo humilde e empolgante liderar um centro de pesquisa que terá um papel fundamental para tornar esse futuro possível. E então, Nuno Loureiro é morto de uma forma muito estranha. Segundo a polícia, o cientista foi assassinado por outro português, chamado de Cláudio Neves Valente. Cláudio é o principal suspeito de ter provocado um tiroteio numa universidade nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas nesse atentado aí. Então, por um motivo que ninguém explicou, Cláudio viajou 50 quilômetros até a casa do Nuno Loureiro, especialmente para matar o cientista. Convenientemente, o atirador foi encontrado morto depois. Bom, supostamente Nuno e Cláudio estudaram juntos em Portugal e a ligação é essa, ok? Parece muito queima de arquivo. Então eu pergunto, o General McCaslin poderia ter percebido? Sabe, será que ele viu esse padrão e desapareceu? Ele ainda tá escondido, vive em algum lugar, esperando a poeira baixar? Quem também desapareceu só carregando uma arma foi um certo Steven Garcia. Esse quase passou despercebido. Steven Garcia não era cientista, não era general. Ele era um funcionário contratado do governo, mas ele era responsável pela custódia de bens nas instalações de uma fábrica de produção de componentes para armas nucleares. Bom, Steven Garcia simplesmente tinha uma autorização de segurança máxima e tinha acesso amplo, né, a todos os segredos nucleares da instalação. Se tinha alguém capaz de identificar o sumiço de componentes secretos, esse alguém seria ele, Steven Garcia. Bom, Garcia foi visto pela
pela última vez saindo de casa, a pé, sem dizer pra onde ele tava indo. Ele só levou uma pistola. Chaves, celulares, carteira, tudo isso ficou pra trás. Ele desapareceu em 28 de agosto de 2025 e não foi localizado até hoje. A polícia vasculhou a casa dele, vasculhou e-mails, mensagens, não encontrou nada que indicasse o que aconteceu. Steven Garcia só pegou uma arma, uma garrafa de água e saiu de casa pra nunca mais ser visto. A imprensa foi atrás e é aquilo, né? Quem procura acha. A mídia descobriu mais 2 cientistas da NASA que morreram de causas não divulgadas. Michael David Hicks e Frank Maywald. Bom, Michael David Hicks pode ter sido o primeiro da nossa lista, já que ele faleceu em 2023. Talvez ele não aparecesse nessa lista, exceto por um detalhe. Michael David Hicks trabalhou num projeto para desviar asteroides que poderiam se chocar com a Terra. Era a mesma linha de pesquisa do Dr. Carl Grillman, né, que foi assassinado agora. Por outro lado, Frank Maywald morreu em julho de 2024 e era especializado em detecção de formas de vida extraterrestre. Bom, vamos imaginar que esses 2 últimos só morreram por causa de problemas de saúde, ok? Como a gente não sabe a causa da morte, né, como não teve autópsia, a gente poderia descartar. Mesmo assim, a gente fecharia com uma lista estranhíssima de 7 nomes. 7 é muita gente, ok? Muita gente, galera. Até o momento, nenhuma autoridade, ninguém se manifestou se existe mesmo uma conexão entre esses 9 casos. Tudo isso pode ser uma baita coincidência, Pedro? Pode, né, cara? Pode ser que sim. Mas também pode ser muita coisa que ainda precisa ser respondida. E eu já deixo agora as perguntas mais importantes. Quem seria o próximo? E se tudo isso estiver conectado a algo que a gente nem imagina ainda? Bom, se esse vídeo sumir, você já sabe por quê. Se eu sair de casa sem levar nada, vocês desconfiam, ok? Mas falando sério, cara, eu de verdade quero sua ajuda. Para você, é tudo coincidência ou tem alguém limpando o tabuleiro? Comenta aqui embaixo. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça junto. E ó, se você quer investir ou até tokenizar um ativo que você tem, dá uma olhadinha na Tokeniza. O link tá aqui embaixo, o QR Code também tá aqui na tela. Escaneia, faz sua conta. Obrigado por esse vídeo. O mais importante é você se inscrevendo aqui, tocando aqui, ativando o sininho, porque aqui a gente não para. É sempre um vídeo atrás do outro sobre o universo nerdístico, universo de cultura pop, falando de mistérios, falando de universo, falando de vida, falando de super-heróis. Obrigado, quero saber, até a próxima. Fui! Uhul! Galera, os marcianos são reais. Foram séculos de especulação, séculos olhando de binóculo lá de telescópio, vendo sonda e escambau, né, só pra saber se tinha vida em Marte. A resposta chegou. São homenzinhos verdes? A gente deve se preocupar? É uma bactéria que vai acabar com a vida na Terra? Eu vou contar tudo pra vocês, tudo foi descoberto em Marte agora. Os cientistas estão alucinados com essa revelação e você também vai ficar. Peter aqui! Estamos sozinhos no universo? Essa é a grande pergunta que a ciência luta para responder. Não é possível que só exista vida na Terra. É matematicamente impossível, né? O universo é muito, muito vasto, gigantesco. Em algum lugar lá fora tem que existir vida também. Agora, é muito complicado buscar provas lá onde o vento faz a curva, né? As distâncias para os sistemas solares mais próximos são absurdas. A chave qual é? Buscar aqui perto, no vizinho. E esse vizinho qual é? É Marte. Quando os primeiros telescópios surgiram, a galera já acreditou que haveriam canais em Marte. Né? Seriam linhas retas que só poderiam significar uma coisa: construções de alguma civilização. Foi faísca, né? Para acender um barril de pólvora. A galera pirou. Tinha vida inteligente em Marte. Só que não. Os telescópios melhoraram e a gente viu que não tinha canal nenhum. Só que agora tem uma sonda da NASA em Marte. E essa sonda esbarrou numa descoberta absurda. Vida em Marte é a única explicação. E você vai conferir isso agora. Só lembrando que as vagas pro Creators Club estão abertas. Você pode clicar aqui embaixo e entrar para nossa plataforma para você aprender a fazer dinheiro com o TikTok Shop. Essa onda chegou agora, vai passar. Então tem muita gente já fazendo muita grana por semana, cara. Tem gente ganhando todos os dias dinheiro com o TikTok Shop. Então você não pode ficar de fora. Dá para transformar isso na sua principal fonte de renda, anos luz de qualquer outra fonte de renda que você tenha, cara. Porque é uma coisa que tá funcionando muito rápido. Não deixa de comparecer, não deixa de entrar na plataforma Creators Club, que tá ajudando muita gente a entender tudo isso e a começar a criar conteúdo todos os dias. Tá aqui embaixo o link para você entrar agora. Bom, galera, em fevereiro de 2021, a sonda espacial Perseverance pousou em Marte por uma missão de vários anos. De lá pra cá, a Perseverance já coletou nada menos que 30 amostras de solo e de rochas em lugares muito específicos. Uma dessas amostras ganhou manchete agora. É uma amostra muito especial. A NASA mandou a Perseverance para um alvo garantido, um antigo lago marciano na cratera batizada de Jezero. Há mais de 3 bilhões de anos, a água fluía livremente pelo vale fluvial Neretva Valles e desembocava ali, né, num lago com mais de 45 km de diâmetro. Era um baita lago. Você poderia colocar a cidade inteira de São Paulo dentro desse lago, ok? Acontece que o lago já secou, só ficou um buraco, né? Só ficou Jezero. E é no fundo dessa cratera que os cientistas imaginaram que poderiam encontrar sinais de vida. Se for um lago imenso, poderia ter sido um ecossistema imenso, certo? Certo, certíssimo. Eles acertaram em cheio. Na verdade, quem acertou em cheio foi a sonda Perseverance. A sonda coletou amostras de uma rocha no fundo de Jezero em julho de 2024. E essa amostra enlouqueceu os cientistas. Havia sinais muito claros de atividade bacteriana. Era o que os cientistas classificam como bioassinatura. O que é isso, Peter? Bom, a bioassinatura é um efeito deixado para trás que pode ser explicado por processos biológicos. É como se as bactérias tivessem largado uma pichação na pedra. Mas, Peter, se a sonda encontrou isso em 2024, por que só virou notícia agora? Porque é assim que a ciência funciona. A NASA recebeu esses dados, conferiu, checou de novo, estudou,
fez um relatório e enviou para outros cientistas para obter uma confirmação. Não é VaptVult, ok? Foi tipo, alô amigo, dá uma olhadinha aqui, se isso você mesmo está maluca, né? Em ciência, cara, não dá pra afirmar nada no calor do momento. Tô empolgado, vou afirmar. Não, não pode. Ciência não trabalha com clickbait. Ciência não queima cartucho. Para um cientista anunciar alguma coisa, o cara tem que estar muito seguro do que tá falando. E foi isso que a NASA fez, cara. Jogou pra comunidade científica, né? Pra ver se alguém dava alguma explicação diferente. Não deram. Sente só o que falou o Sean Duffy, administrador interino da NASA, depois que os dados voltaram pra NASA, abre aspas. Depois de 1 ano de revisão, os cientistas voltaram e disseram: olhem, não conseguimos encontrar outra explicação. Então isso pode muito bem ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte, o que é incrivelmente empolgante. Ok, mas que sinais são esses? Qual é dessa tal de bioassinatura? São trachos de vivianita e greigita. Ficou na mesma, né? Eu vou explicar. A vivianita é um fosfato de ferro e a greigita é um sulfato de ferro. Pô, Pedro, então é só ferro? Não. Na natureza, no planeta Terra, vivianita e greigita costumam aparecer no fundo de rios, de lagos, né? de áreas úmidas, e esses dois elementos são o resultado da decomposição de matéria orgânica através da ação de micróbios. Exatamente, galera. É tipo caca de bactéria. Foi isso que os cientistas encontraram em Marte. O Dr. Joel Horowitz, cientista planetário da Universidade de Stony Brook, deu uma explicação mais científica para isso, abre aspas. Essas reações parecem ter ocorrido logo após a lama ter sido depositada no fundo do lago. Na Terra, reações como essas são frequentemente impulsionadas pela atividade de micróbios. Os micróbios estão consumindo a matéria orgânica nesse ambiente e produzindo esses novos minerais. Falou bonito, né? Mas é isso mesmo, caca de bactéria. E pode haver outra explicação? Pode. Vivianita e greigita podem ser resultados de processos químicos que não envolvem seres vivos, né? Mas isso exigiria outros indícios, como por exemplo fortes temperaturas e pressão. E nada disso foi encontrado na cratera de zero. Foi por isso que a NASA enviou esses dados para outros cientistas, né? Para ver se os caras achavam alguma explicação que não fosse uma bioassinatura. Os cientistas olharam e falaram: não tem jeito, é mesmo sinal de vida. Agora vai mesmo? Bom, muita calma nessa hora agora, ok? Como eu falei pra vocês, a ciência não trabalha na emoção. A sorte é que tem como bater esse martelo. O azar é que não vai ser agora. Para bater esse martelo, a NASA tem que botar as mãos nessa atmosfera. Tem que fazer testes profundos em laboratórios. O problema é que essas amostras estão em Marte. É um probleminha de ir lá e trazer de volta, entende? De qualquer forma, a NASA já teria que buscar essas amostras um dia. A Perseverance já coletou 30 frascos com amostras e só tem mais 6 frascos vazios, ou seja, tá perto de lotar. É por isso que a NASA já tem um plano para isso. O plano foi baseado de Mars Sample Return, ou retorno das amostras de Marte. O nome é horrível, né? Mas funciona. O plano é prioridade máxima para a NASA. Eles já se organizaram com a Agência Espacial Europeia para agilizar isso. Infelizmente, o problema real, como sempre, é dinheiro. A expectativa é que essa operação toda custe por baixo em torno de 7 bilhões de dólares. E o segundo problema é tempo, tem que esperar a melhor janela para uma missão até Marte. Então a gente não deve ter essas amostras na Terra até 2035. A gente vai passar os próximos 10 anos roendo as unhas sem ter 100% de certeza de que houve vida em Marte. A menos que a Perseverance encontre outras coisinhas até lá, né? Ah, moleque, a gente vai ficar de olho, né? Agora conta pra gente, você acha que agora vai botar cedo pra dizer? E se a Perseverance encontrar uma bactéria viva? É pra trazer ou deixa lá? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Opinião de nerd é outra coisa, né? E não esquece, as vagas pro Creators Club pra você começar a fazer dinheiro com o TikTok Shop estão aqui embaixo, na descrição e no link fixado. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto sempre em qualquer matéria do universo nerdístico, super-heróis, cinemas, animes, desenhos animados, séries, música, ciências, universo, biologia, há tanta coisa bacana, história. Tamo junto sempre, galera, até a próxima. Fui! Uhul!